Pode contar é aquela história do podcast que eu sempre falei pra vocês. Todo mundo tem uma história pra contar. E quando a gente desenhou essa ideia, a gente sabia que muitas pessoas especiais iriam passar por aqui. E hoje estou dividindo a mesa bancada com o meu amigo DJ MP4. Muito não é isso? bem, isso aí, meu querido amigo Jorge Leite. Programa especial para as pessoas especiais. Programa especial para pessoas especiais. Valeu, Naldo! E não é brincadeira. Não a gente brincadeira, teve não. uma ideia de fazer um bate-papo aqui com o MP4 sobre automobilismo. Mas aí a gente foi puxando aqui, puxando ali. E hoje a gente está trazendo uma pessoa muito especial pro MP4, para mim, porque eu vi muito esse cara tocar. E é um cara muito especial no meio do funk, da história do funk. Não é um DJ de agora, é da história do funk. Está enraizado. E tá enraizado. Lembrando também que teremos sempre a participação da Voz da Consciência no nosso podcast, nosso querido Paulo. Opa, tamo aqui. Paulo. Então é isso. É uma honra estar aqui com o DJ Fábio do Castelo. Opa, tô na área. MP4, Jorge Leite, tô na área. Eu tô aí. Cara, isso é um podcast especial com pessoas especiais. Eu falei. Né? A gente ia falar de esporte, de Fórmula 1, de tudo. Eu falei, não, mas antes a gente tem que trazer esse cara aqui. A gente tem que trazer um cara aqui. Mas a gente pode falar de tudo também, né? Pode Qual falar é o de tudo. time, ô, Fábio? Flamenguista Vamos começar total. logo aqui já falando então de esporte rapidinho com o Fábio, né? Né? Fábio, Flamengo, né? Flamenguista, né? Flamenguista. Então, beleza. Pra você que tá assistindo esse podcast, hoje é o dia do jogo do Flamengo e Fluminense na Copa do Isso, Brasil. Então hoje tem jogão também. E aproveitar que tá no início, lembrando que esse podcast tem o apoio da 365 Consult. Você quer tirar o visto americano para ir para os Estados Unidos. Em algum lugar dessa imagem tem um QR Code ou um Instagram. Você entra em contato com eles que eles vão te ajudar a tirar o visto americano para você ir para os Estados Unidos. Já sei onde eu vou tirar o meu. Ah, moleque, é isso aí. Vambora. E lembrando também que se você tem um filho, uma filha, uma criança que quer fazer uma escolinha de futebol, a Escolinha Fla também é parceira desse podcast. É a maior rede de escolas de futebol do mundo, é a Escola Fla e é parceira também desse podcast. Não é isso, MP4? Muito bem, querido amigo Jorge Leite. Vamos começar aqui esse bate-papo maneiro com o Fábio, que é um cara que... Eu sou muito fã, cara. Eu sou muito fã. Os DJs, eu tenho muitos amigos DJs, né? E toda vez que Você eu é comento... suspeito pra Eu sou falar, suspeito, cara. então, mas eu faço muitos comentários, 80% das suas amizades são DJs, São né? DJs, né? Então, aí eu vou fazendo algumas postagens, e eu sempre falo, assim, comento nas postagens dos meus amigos, né? Mas quando eu vou comentar na postagem do Fábio, é diferente. Por quê? Eu tenho Tem que uma botar- zoeira extra, Não, né? tem que zoeira não, tem que botar lá reverência lá, cara. Eu sou teu fã, eu sempre falo isso aí. Sou teu fã, eu comento com todo mundo. Ele acaba me deixando bem... Constrangido, né? Cara, eu sou um cara muito tímido, não parece, mas eu sou. pode crer. E quando fazem bastante elogio, essa coisa toda, eu fico meio... Tipo, baixo até a cabeça assim, que eu fico bastante vergonha. Cara, mas é por incrível que merecedor, pareça. cara, porque é incrível. Desde o primeiro momento que eu conheci o Fábio, que a gente conversou, aí eu comecei a ver como ele tocava, qualidade de música, ele se preocupava com a qualidade do áudio, porque o funk sempre teve uma sujeira, né? Sim. O funk sempre foi muito sujo, o Fábio tentava Tem aquela sempre... química. Tem aquela química, o Fábio sempre tentando, botar mais pressão na música, o cara ficava olhando, ficava ouvindo aquilo. Pô, na MPC, mano, não sei se a galera aqui, né, que tá assistindo aqui o podcast sabe o que é uma MPC, né? O pessoal, mas quem não sabe, é um instrumento, né? É um instrumento musical, né? É uma bateria eletrônica, é um sampler, um controlador de sampler, onde você alimenta ali com alguns sons, e o Fábio, naquelas teclas ali que ele vai tocando, vai desenvolvendo algumas coisas de sons que ele já pré-programou. Cara, é inacreditável como ele executa de uma forma fluida, de uma forma muito simples, parece que aquilo ali já está entranhado no corpo do cara. Eu lembro que eu fui uma vez no programa de rádio que você fazia, acho que eu fiz meia hora direto, sem parar, Sem né? parar. Que era um bloco inteiro. Era um bloco Calma aí, só na MPC. fez Meia hora Meia só na hora MPC. ao vivo, só na MPC. Haja dedo. Mas Caralho, não é, e meu você irmão. ouvia... No dia lá, o que complicou foi a coluna, né? Que eu fiquei um pouco ficou um abaixado, pouco abaixado. a coluna... Idade, né? Idade. E aí você vai ouvindo a passagem de uma para outra, a mudança de sample, a mudança mesmo das músicas, parecia que você estava ouvindo a própria música original, que ele reconstrói a música de uma forma muito fluida, né? É que eu particularmente não gosto de descaracterizar muito a música. Eu mostro que tá ao vivo e tal, mas não gosto muito de tirar ela do que ela é, entendeu? Que eu acho que fica meio estranho. Mostrar que tá ao vivo, mas também não fugir muito
da versão tradicional, né? Então, isso é incrível, cara. E são poucos, assim, a gente vê muita gente operando com a MPC, fazendo... Mas eu acho que muita gente, às vezes, descaracteriza o que ele falou. Descaracteriza muita gente vezes. Faz barulho na MPC. Tem muita gente que faz barulho tem muita gente MPC, que enrola muito fica tempo, enrolando muito sampleando, tempo. Exato. Faz viradas fora do tempo, essas coisas todas. Eu acho chato. Aí o cara, quando eu vejo uma fluidez dessa, eu falo, cara, é muito maneiro, sabe? Sim. É de uma forma... levar naturalmente. Levar naturalmente. Falei, caraca, esse cara é um monstro, cara. Eu comecei e falei, pô, esse maluco... Eu sempre me preocupei em estar tudo muito bem editado, muito bem feito. É questão de volume. Se tiver muito fora, muito alto, incomodando, aquilo ali eu não consigo. Então, eu sou, vamos dizer, perfeccionista, né? Eu gosto do trabalho bem feito. Não é à toa que por você ter essa dedicação, você está tanto tempo aí na estrada e representando o funk. Você falou, a galera conhece... Será que a galera conhece a MPC? Hoje no WhatsApp eu mandei no grupo, né, dos amigos, todo mundo tem um grupo de WhatsApp. Aí eu falei, pô, hoje 3 horas, 2h30 eu vou estar com a MP4, a gente vai estar entrevistando o Fábio do Castelo. O grupo inteiro frequentou o Castelo das Pedras, óbvio. A gente vai chegar nessa parte, mas o grupo inteiro mandou assim: ele vai levar MPC, posso ir pra lá? Aí, ó, tá vendo? Pô, se o MP4 fala, leva. Eu trago, fazia umas coisinhas aqui. Ligava aqui, ó, ela tem um alto-falante agora, eu tô com a mais nova, né? Com a Live 2. Pô, cara. Tem um alto-falantezinho, é só fazer na hora. Tá vendo? Vamos ser obrigados a trazer o Fábio com a MPC aqui. Vamos continuar aqui enquanto o MP4 vai lá buscar. Vai ser bom mesmo. Mas falando sério, quando eu falei que eu ia vir aqui, a galera falou assim, pô, mas ele vai levar MPC e tal. Aí a galera começa a relembrar, né? O funk, não sei o quê. Pô, lembro do Fábio no Castelo. Eu lembro também do Fábio no Castelo. Frequentei muito o Castelo das Pedras. E você tocou num ponto até engraçado. Você falou que você é tímido. Eu fui muitas vezes pro Castelo das Pedras e eu sempre vi o DJ Fábio lá tocando assim, com a cara, tipo, fechada. Tu é um cara tímido mesmo? Como é que você lida com isso, cara, lá em cima? Assim, não é... Eu, quando era menor, né, praticamente criança, era muito mais tímido. Aquele de chegar até na casa de alguém, ficar pelos cantinhos e tal. E depois que eu, na adolescência, eu já me soltei mais, mas sempre um cara mais fechado e tal. Não é aquele cara que fica o tempo todo sorrindo para todo mundo, já é meu jeito, natural, né? Às vezes a pessoa acha, o cara é de cara fechada, é isso, aquilo, mas não é o natural. Não, eu fico com aquele sorriso para todo mundo, naturalmente. Então, mas apesar de não ter assim, um sorriso, né, abertão, ser um cara, é um cara tímido, é uma lady, um cara, gente boa demais. O que eu queria até te perguntar uma coisa. Não, zen, totalmente zen. Isso que eu queria saber. Tu já deu esporro em alguém, cara? Cara, não, mas com essa cara aí, se ele falar que não. Não, cara, mas eu tô falando sério, eu nunca vi. Esporro, briga, acontece. Cara, mas é bem difícil. Pra me tirar do sério, é bem difícil. Mas deve ser um esporro assim. Eu consigo manter. Pô, cara. Não faz essa merda, não. Não. Tu nem percebe, né? Se eu ficar bem nervoso, complica. Caralho, mas com essa cara aí, todo mundo já deve achar. Pô, nem vou falar com o cara, senão vou tomar um esporro. Mas não é, cara. É totalmente ao contrário. Mas tem gente que, às vezes, quer falar comigo e tem medo de falar, tem medo, às vezes, até de bater uma foto e tal, porque acha que eu sou fechado demais, de cara fechada e tal, mas não é meu jeito, é normal. Né? Sim, é interessante demais isso. Porque tem gente que você olha pra cara da pessoa e fala assim, pô, o maluco deve ser meio brabo e tal, tá sempre de cara fechada. Um exemplo, você conhece, como eu conheço também, eu acho que o Fábio deve conhecer, Peixinho. As pessoas olham pro Peixinho e falam, ih, pô, não. Exatamente. Mas o Peixinho, aquele dia na vitrine, parou, veio trocar ideia com a gente, moving head e tal. Mas então, eu sou desse mesmo jeito. Quando a pessoa chega e começa a conversar comigo, e aí ela entende que não é aquele cara ali fechado e tal. É questão de conviver mesmo, cara. Às vezes a gente olha uma pessoa, imagina uma coisa e não é aquilo, Não é aquilo, né? As aparências enganam. Isso aí. As aparências enganam. A grande verdade, né? As aparências enganam. Me diz uma coisa, o MP4 contou a história dele, como é que ele virou DJ. Como é que você virou DJ? Cara, eu acho que não foge muito. Eu não sei o que o MP4 contou, mas é praticamente todos os DJs. É igual para todo mundo. O início, cara, ele é praticamente igual para todo mundo, né? A gente começa ouvindo muito rádio, frequentando as festinhas e tal, dos amigos, aquela coisa toda. E quando você se interessa por música, porque no meu caso, eu nunca fui aquele cara de ir para baile, festa, essas coisas todas, para dançar. Eu me ligava mais na musicalidade e no DJ, no trabalho do DJ, do que propriamente ali a dança, namoro, essa coisa toda rolava, arriscava uns passinhos, namorada e tal, mas sempre focado ali na boa música, me ligando no que estava acontecendo,
no que o DJ estava fazendo na hora, remixando, mixando e fazendo isso e aquilo. Então eu comecei a me interessar por isso. Então eu ouvia muito programa de rádio e comecei a fazer festinhas, como todo DJ logo no início, e fui me envolvendo com isso. E eu realmente decidi para que lado eu queria seguir na vida. Eu falei, cara, isso é realmente o que eu quero, é ser DJ. Eu gosto muito de música. Você sempre foi DJ, então? Eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser DJ. Ô, Paulo, tá igual o Thiago Melo. O Thiago Melo veio aqui e falou assim, cara, eu nunca ganhei R$1 na minha vida que não fosse como DJ. Não, assim, para não dizer que eu trabalhei em outra coisa, cheguei a trabalhar em restaurante de caixa e tal, mas já era envolvido com a noite e já fazia eventos também, mas... Tentei era um complemento. Era um complemento. O Thiago Melo entregou gás. É isso que eu ia falar. Thiago Melo entregava gás. Thiago Melo entregou mas entregou. Mas foi por curto período. Não durou muito tempo, porque meu foco foi esse. Então, o foco da música. E eu conhecia na época vários DJs de rádio e tal, ficava ouvindo os caras admirando ali. E tipo MP4, vários amigos DJs. Isso, só DJs. Não, na época era o Wallace. Quando eu conheci era o Wallace, ainda não era MP4 não. Então, e ficava ouvindo o programa de rádio, aquela coisa toda e frequentando o baile. E sempre naquela atenção ali na musicalidade no que o DJ estava fazendo. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer. E aí comecei a comprar disquinhos, compra disco ali, compra aqui muito disco nacional, ou os promos da época, os piratinhas, porque importado... Nem pensar que era muito caro ou muito difícil. Difícil de chegar. A maioria das músicas era bem difícil de chegar na mão de qualquer pessoa, né? Geralmente você tinha que ter um contato muito bom, ou você tinha que ter uma grana legal, ou ter um amigo comissário de bordo, ou o cara que traz de fora e ele ter você como amigo ali e ele te oferecer, porque era bem complicado. Então, o MP4 poderia ter uma música... Foi tu que falou, né? Que tinha um amigo que trazia lá de fora. Era um comissário de bordo. Ele trazia. A minha troca com ele, eu não comprava os discos. Ele me dava as fitas cassete. Tu chegou a me falar isso. Tu gravava a fita. Tá entregando a idade aí, cara. Tá entregando a idade aí, fita cassete, tá entregando a idade. Fala música. Ele trazia música. Ele fazia uma troca. Cara, não era nem tão longe, que é 88, 89. Não, 80 é porque essa fase das fitas, geralmente a gente gravava o que a gente não tinha de música em disco, ou a gente tentava gravar da rádio inteira, se o cara não colocasse vinheta e tal, ou falasse em cima. Carimbo, né? A gente pegou ali, gravou a música, conseguiu pegar do início até quase o final, beleza, já dá para tocar, tava ótimo. Então a gente gravava fita cassete, fazia esses detalhes todos. Então, quando eu decidi, eu falei, cara, é isso realmente que eu quero. E aí me aprofundei, e como eu era ali, sempre frequentava o baile onde eu moro até hoje, no Rio das Pedras, e o DJ Mão Branca, na época, é um cara que tem uma história gigantesca no movimento funk e tal, e foi um dos caras que me inspirou legal, porque eu frequentava bastante o baile do cara, que era praticamente do lado da minha casa, e aí eu ficava vendo ele mixar e tal ali, e aí comecei a pegar uma certa amizade. Isso lá dentro do Rio das Pedras? Isso, e aí eu peguei uma certa amizade com ele, e ficava ali, às vezes, à tarde, né, ele botava a equipe para tocar baixinho, aí tava a galera limpando o salão da associação, que era o baile, e aí fazia um golzinho para ficar 3 de cada lado, jogando aquele futebol e tal. E aí, com essas amizades, e ali sempre frequentando, e a música rolando na equipe enquanto a gente jogava um golzinho, um futebol, eu vi um cara que trabalhava na equipe com ele, carregava as caixas, montava equipamento e tal. E eu tô vendo o cara lá tentar mixar enquanto a gente estava jogando futebol. Nisso eu tava ligado no futebol e na música. E eu falei, o que o cara tá tentando fazer lá? E eu vendo que o cara tava ali trepando as músicas, não conseguia fundir uma com a outra, fazer aquela mixagem legal. E aí eu vi o Mão Branca chegar até o cara e falou assim, cara, você tem que pegar, fazer assim, 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 juntar aqui caixa com caixa e tal. Orientar. E aí, eu vi ele orientar o cara, e aí eu conto isso para ele. Hoje eu falo, indiretamente você acabou me influenciando sem saber. Que eu me liguei na conversa dele com o cara, corri para casa e comecei a tentar fazer aquilo que eu vi ele falando pro cara. E dali, cara, comecei a mixar as músicas, juntar uma com a outra, aquela coisa toda, com equipamentos precários em casa, né? Tive aquela vitrolinha que... era, ao mesmo tempo que era uma vitrola, a tampa da vitrola era o alto-falante, né? Que
Tem umas amarelas, acho que é da Philips, uma coisa assim, não né? Mas era tipo portátil, sabe? Ela era uma vitrola portátil. Ela era uma vitrola portátil, você levava... Era JBL da época, né? Era JBL da época. Ela funcionava tanto na tomada quanto pilha grande. Você usava aquelas pilhas grandes de lanterna. Sim, do tamanho desse microfone. É mais ou menos isso. Pilhas, né? E você, quando tirava, levantava a tampa era um alto-falante. A tampa era um alto-falante dela. Então, mixava às vezes com uma dessa e uma fita cassete tocando, e eu fui tentando fazer tudo isso. E foi aonde eu foquei, cara. E falei, cara, isso é o que eu quero pra minha vida, e tô aí até hoje. Tá, e aí, quanto tempo tem isso? Cara, já tem aí pra mais de 3 décadas. Cara, faz tempo, né? O baile do Castelo das Pedras começou com você? Você foi o primeiro DJ do baile do Castelo? O Castelo eu fiquei lá durante 20 anos. Como é que começou o baile do Castelo? Essa pergunta que eu ia fazer. Como é que começou o baile? Eu sei. Então, começou cara, o baile do Castelo? a história do baile do Castelo é interessante porque eu fazia, nos anos 90, o baile do CIEP do Rio das Pedras, junto com um dos meus mentores também, que me deu a oportunidade também, que é o Luiz Prestório, que tinha a equipe Red Funk, que tocava lá na quadra do CIEP do Rio das Pedras. E o CIEP ali da principal. Isso. E esse baile ele era muito famoso, via gente de tudo quanto é lugar, e era sexta, sábado e domingo, e eu era o DJ do baile, junto com o Luiz, que era o dono da equipe de som, né? Da Red Funk. E por incrível que pareça, a galera que fazia a segurança do baile, o Geiso, que depois virou o proprietário do Castelo, era um dos seguranças do baile. E aí a gente já tinha aquela amizade ali de baile, aquela coisa toda, e acho que foi em 97, se eu não me engano, final de 97, o baile foi proibido no CIEP, aí não podia mais rolar. Foi aquela época que o funk foi muito perseguido. Estava sendo muito perseguido por conta de baile de corredor, aquela coisa toda, e acabou respingando por um monte de baile de clubes, de quadras que estava acontecendo, e aí proibiram o baile lá. E aí o Geiso tinha comprado a parte do lugar onde depois se transformou Castelo, era um forró, e ele virou sócio junto com o proprietário lá do forró, e ele falou assim, cara, já que não tem o baile, vamos tentar levar, porque eu peguei a casa ali, eu tô de sócio lá e tal, vamos tentar fazer ali os eventos e tal. Aí ele levou eu junto com a equipe de som, e a gente começou a tentar fazer. Aí fazia dia de domingo, sábado e domingo, mas domingo dava mais um movimento, mas os outros dias já não dava e tal. Só que como estava tudo muito no início e ainda não tinha nome de Castelo, nada disso, a gente só estava tentando fazer o evento lá, que já acontecia no CIEP. E aí ele falou, Fábio, infelizmente eu vou ter que parar o baile, não tem condições de ficar pagando equipe, DJ e tal, porque o baile está no começo, não está dando movimento, aquela coisa toda. E aí ele falou, mas tem o PA da casa, que era o som da casa mesmo, que não era grandes coisas, mas tinha já um PA. E ele falou assim, ó, se você quiser ficar comigo aí, a gente tenta fazer o evento, mas eu vou ter que dispensar a equipe, que não dá para manter equipe, DJ e tudo. A gente tenta fazer. Eu falei, já tô no meio do jogo, então vamos embora. E aí fiquei tocando no palco junto com o PA, e aí o baile foi andando aos poucos e tal, começou a crescer e começou a dar público, e aí bombou. O primeiro dia que bombou, fazia sexta, sábado e domingo, ou às vezes só sábado e domingo, mas domingo foi o dia que começou a bombar a parada, começou a dar muito movimento. E como eu fazia um baile muito eclético, de misturar tudo, né? Desde funk, com os pops da época, ou pagode, etc., e misturava tudo, hip hop, um monte de coisa, eu comecei a atrair públicos diferentes para um único lugar. Não só tocando funk, mas sim tocando tudo. Então, domingo começou a bombar muito. Mas eu acho que tinha um detalhe no domingo também, não sei se eu estou errado, ia até 4 da manhã, não era? Não, então, lá já era bem diferente, porque na maioria dos lugares no Rio de Janeiro, os eventos... meia-noite. Acabava meia-noite, então, 1h no máximo. Isso que eu ia comentar, porque eu lembro que quando eu ouvi falar do Castelo, a galera falou, pô, vamos pro Castelo. Eu falei, pô, mas tá fechado essa hora mesmo. Não, cara, agora que tá começando. Acaba 4 da manhã. Eu falei, que isso, domingo, 4 da manhã? É, porque o pessoal falava assim, não, lá pode ir pra lá, que lá até 4. Exato, aí começou essa... pelo menos chegou pra mim assim. E aí começou a galera que ia pra alguns eventos meus, que eu tocava, até em outros lugares, tal, dava meia-noite, todo mundo ia pra lá, maluco. Então, mas a porta do baile já ficava lotada. Mas ele começou a dar esse burburinho, mas antes ainda de ter nome Castelo das Pedras, que até então começou a bombar, e aí virou uma domingueira VIP bombada, mas não tinha nome. Não tinha nome. E aí, naquela época, nos anos 90, voltando um pouco atrás, no Largo do Sardinha, onde era a reunião de todos os MCs, DJs, a galera do funk se reunia no Largo do Sardinha, que era no centro da cidade, e lá a gente encontrava todo mundo, desde todos os DJs das equipes de som, locutores,
os empresários que fechavam os MCs, era os o grupo de MCs. WhatsApp da época. Era o grupo de WhatsApp. Era um WhatsApp presencial. Era um WhatsApp era presencial. A gente conexões tava ao ali, vivo. Ali a gente fechava baile, fechava show, fechava um monte de coisa e fechava as datas. E aí, na época, eu conheci lá no Largo do Sardinha o Gilberto Brimer, que é aquela voz que fala Castelo das Pedras, o melhor baile da cidade. E aí o Gilberto gravava vinhetas na época para Disco Dance, para Peoples e etc. E gravou para diversas equipes. E aí uma vez eu estava na casa de um amigo chamado Renato Bruno em Bangu. E aí eu fui lá fazer alguma coisa junto com o Renato, algum trabalho de produção e tal. Renato. E acabei encontrando o Gilberto lá. Aí, tá fazendo o que aqui e tal? Aquele bate-papo. Ele falou, pô, vim gravar umas vinhetas aí pro Renato e tal. Com o pessoal que ele vai produzir e tal. Aí eu falei para ele, cara, eu tô com um baile na mão e o baile é muito bombado, só que o baile não tem nome. E aí ele falou, mas o que você quer que eu grave? Eu falei, cara, grava só aí, você está curtindo o melhor baile da cidade. Foi a única coisa que eu pedi para ele gravar. Então a gente gravou 2 vinhetas, só 2. Você está curtindo o melhor baile da cidade. Só. 2, com a mesma frase, com entonações diferentes. E aí eu fiquei usando aquilo, sampleava de forma diferente e tal. E nisso só ficou com aquilo. Isso de 97 até 99 ou final de 98. Ficou isso. Mas como a frente do lugar e a portaria era feita com aquelas pedras grandes e tal, parecendo aquelas pedras que montam medievais, que montam frente de castelo e tal. E aí veio o nome Castelo das Pedras. E aí acabou ligando o nome Castelo das Pedras ao slogan que eu tinha bolado, que era Você Está Curtindo o melhor baile da cidade. Aí ficou Castelo das Pedras, o melhor baile da cidade. E aí, cara, dali pra frente a coisa começou a andar. E depois teve a soma da Furacão 2000 tocando na sexta e no sábado, e eu fazia no domingo, e sexta e sábado levava o nome do Castelo para outros lugares e tal. E aí chegou a ter equipe Castelo também. Então, como em 2000 o funk deu aquele boom, né? 2000, 2001, aquele boom Brasil inteiro, com bonde do Tigrão, aquela coisa toda. E a Furacão 2000 tocava sexta e sábado, e domingo tinha a Domingueira VIP. Porque eu fazia sexta, sábado e domingo. Só que como domingo era o dia que mais bombava, o Geiso queria botar alguma coisa que trouxesse as pessoas para sexta e sábado. E aí ele perguntou, né, por que você acha de botar Furacão? Eu falei, cara, é bacana porque estão com mídia na TV, no rádio, aquela coisa toda. E estava tendo aquela mudança, né, que era a divisão, a passagem de funk de corredor para o funk de popozão. E aí quando somou Furacão num baile que era dentro de uma comunidade tranquila, que todo mundo podia ir, juntou uma boa musicalidade, com música de coreografia, aquela coisa toda, televisão, rádio, e aí a parada bombou de uma forma... Cercou de todos os lados. Cercou de todos os lados. E aí o que acontece? O Castelo virou uma marca muito forte, que aparecia no Domingo Legal, o Gugu segurando o CD, a capa do CD, divulgando, aquela coisa toda. E aí começaram a querer equipe Castelo das Pedras em diversos lugares. E aí foi aonde começou a agregar os equipamentos. E eu precisava de muitos DJs e vários amigos desde do início lá. Eu fui colocando ali o Bochecha, o Braulio, que aí tocou muitos anos no Porra da Pedra, bombando lá o Porra da Pedra. E vários outros DJs fazendo junto comigo e tendo que rodar o Rio de Janeiro todo, e indo para Vitória e Minas e um monte de lugar, porque a marca ficou muito grande e precisava de uma demanda grande de DJs e equipes de som. Virou exportação, né? Porque tinha marca para fazer para tudo quanto era lugar. E quando não ia a equipe de som, a gente usava só a marca. Era Castelo, na boate tal, na Zona Sul. Ia só o DJ representar com as músicas e vinhetas, aquela coisa toda. E a marca virou gigantesca. E passei 20 anos desde o início até o término do Castelo e ficou... E aí acabou ficando essa ligação, né? O nome agarrou, né? Que ficou como meu nome já é Fábio, um nome popular, aí acabaram, Fábio do Castelo, Fábio do Castelo. E aí identificava, né? Virou... Fábio, qual o Fábio? Do Castelo. Virou meu sobrenome. Virou sobrenome dele. Mas ficou uma chancela muito legal, porque o Castelo ficou muitos anos sendo um baile muito bem frequentado. Ele virou uma vitrine para baile funk no Brasil, né? Falar que era um baile... mundo, porque eu lembro que eu ia lá, tinha TV sueca, canadense, australiana, tinha MTV, não sei da onde. Cara, só documentários para fora, eu gravei tantos que eu nem lembro para onde, o quê, né? Porque foi para diversos países, muitos gringos frequentavam e tal.
praticamente... Só faltou o príncipe de Mônaco lá no... Chegava vans e vans, cara, de gringos, o pessoal levando os gringos para curtir. Os hotéis botavam, né, vans para Então ele virou um baile que virou uma vitrine, né, mostrando o baile funk por Brasil inteiro e para fora do Brasil, e a galera... porque se a gente for parar para pensar, não só para o gringo, mas também para a pessoa que é de fora do Rio, o Castelo das Pedras, ele era a geografia 100% de um baile de comunidade sem a opressão. Era um baile livre. E acabou colocando o Rio das Pedras, que o Rio de Janeiro conhecia, botou o Rio das Pedras no mapa do Brasil, que todo mundo, Castelo no Rio das Pedras e tal. E, cara, a marca ela se tornou tão forte que acontecia coisas engraçadas, né? Às vezes eu ia fazer eventos em outros estados e tal, aí eu tô tocando e tinha um cara na pista querendo falar comigo, ou uma menina e tal, e quando eu ia falar, eu já frequentei lá o baile do Castelo. Eu falei, você não saiu daqui para ir lá? Eu fui, aí puxava a carteira e abria e mostrava aqueles talões para subir no camarote. As pessoas guardavam o talão para provar. Gastei muito meu dinheiro. Eu fui lá. Gastei muito meu dinheiro lá. Gastou lá? Gastou? Gastei. Porque em 2008, eu vou te falar como é que funcionou. Em 2008 eu tinha uma rádio na internet. Quando começou o boom de rádio online, eu tinha uma rádio na internet e um sócio meu frequentava direto o Castelo. E ele falou, vamos. Eu falo mesmo, eu sou playboy, nunca tinha ido em baile, nunca, nem passei perto. Ele que te arrastou pra lá. Ele me arrastou. Apesar de crescer no meio de rádio, de funk, a MP4 sabe, a Rádio Costa Verde ela é da minha família. Sim. Enfim, estamos até tentando trazer o Bob Rum aqui, me ajuda, porque ele já mandou mensagem, vou e nunca vem. Parceiro, vou te ajudar nisso. Dá um puxão de orelha nele. Exatamente. Vai ver. Não, ele me mandou mensagem, vamos gravar semana que vem, agora quem tá difícil também sou eu. Mas eu sempre cresci no meio de rádio, no meio de funk, de festa, mas eu nunca tinha ido num baile de comunidade. Sim. E aí eu vou no Castelo, a primeira vez, eu me lembro que as minhas sextas-feiras eram no Barra Show, porque brigava Castelo e Barra Show na sexta-feira. Sim. Eu sempre ia pro Barra Show. Aí meu amigo, não, vamos pro Castelo, é maneiro. Eu falei, puta, vamos embora nessa porra. Vamos que ela acaba às 5. Falei, irmão, quando eu cheguei lá, todas as garotas da minha escola e da minha faculdade, ali, primeiro período de faculdade, estavam lá. E aí tu já se assustou. Eu falei, irmão, eu não quero saber de boate nada, eu vou vir pra cá, velho. E toda sexta-feira eu tava lá, e pagava R$10 pra subir, aí depois fizeram aquele camarote com ar-condicionado ali do lado. Isso já foi uma fase bem pra frente, né? Mas antes, se você tivesse ido naquela fase de 2000 a 2005, por exemplo, 5 anos consecutivos, você não conseguia, se tu levantasse um pé no baile, você não abaixava mais, perdia a vaga do pé. Quem veio aqui e falou isso... Porque era muito gigante, cara. Quem veio aqui e falou isso, até falou que o baile era no CIEP e tal, foi o Fon. O Fon falou isso, irmão, o Castelo no início... E depois, quando me muda pra onde foi e tal, ele falou assim, irmão, se você levantasse o braço, você ia ficar com o braço em pé até o final da noite, que tu não tinha espaço. E era bem diferente de hoje, né, MP4, que antigamente a gente fazia um evento que começava 9 ou 10 horas da noite, e se você colocasse um exemplo, uma promoção, damas grátis até 11h30. 11h30, o baile, o evento, a boate e tal, já estava lotada. Então você já começava, passava ali só começava. Essa cultura mudou muito. Essa cultura mudou porque hoje as pessoas chegam 2, 3 horas da manhã no evento. Sim. É bem diferente hoje, né? Sim. A pessoa tá chegando tarde no evento. Eu te falo como produtor de evento. Quando eu fazia 021 ali em 2011, 2012, 2013, foram os anos que eu fiquei na 021, dava 1h30 da manhã e a casa já estava lotada. Porque a galera chegava cedo. Isso. Hoje em dia, dá 1h30 da manhã, você acompanha lá na vitrine, né? Ele toca lá com a gente, agora vai ficar direto lá com a gente. Tem dias que 1h30 da manhã fala assim, fudeu, deu merda. Cara, do nada... Tem eventos aí que tem mulheres ainda se arrumando em casa 1h30, 2 horas da manhã, e alguém passa, pega e leva pro evento, porque tá chegando todo mundo tarde. Não é mais cedo, né? Não é. Ninguém chega 11 horas no evento hoje. É complicado, né? O Fábio também teve uma passagem pela Red Bull, né, o Fábio? Eu fiz uma turnê com a Red Bull que começou em 2009, se eu não me engano. Isso, foi 2009, teve um campeonato de MPC. Acho que o Sunny Pitbull participou também. Isso. Era uma turnê e com o lançamento do aplicativo, que o Sunny estava envolvido, que era um aplicativo da Red Bull que você podia samplear, uma MPC no celular, né, praticamente. E era desenvolvida ali com parceria com a Red Bull e o Sunny. E aí acabou surgindo o projeto chamado Red Bull Funksy,
que aí ia ter um duelo de MP6 e a apresentação de uma grande demanda dos MCs do funk, a galera consagrada e tal, e foi na Fundição Progresso. E de 2009, acho que até 2011 ou 2012, esse projeto a gente começou a rodar nas principais capitais do país, fazendo o Red Bull Funk, sempre levando MCs e tal, e os DJs fazendo ao vivo na MPC ou só tocando. Era um projeto bem bacana. Rodou, acho que realmente de 2009, acho que até 2012 no máximo, por aí. Pô, isso é muito maneiro, a Red Bull. Eu lembro dessa época porque eu fazia os eventos universitários, eu fazia o Orem, fazia todos os eventos. Sim. E a Red Bull era muito parceiro nosso nessa questão do funk. Era muito parceiro mesmo nosso. O projeto era esse, Red Bull Funksy. Se a galera procurar na internet, aí vai ver um monte de... E aí fora os campeonatos, que eu participei quando lançaram o Red Bull True Style, né? Que é como se fosse um DMC, né? O principal campeonato de DJs do mundo é o DMC, né? E a Red Bull lançou o Red Bull True Style, que você pode misturar acima de 3 ritmos e fazer a performance ali misturando música eletrônica com hip hop, faz a passagem para lá, para cá, aquela coisa toda. É um DJ open format, praticamente, né? Mas fazendo ali a performance, misturando scratch com as criações e tal. E eu cheguei a participar, a ganhar algumas capitais e tal, mas nunca cheguei a ganhar a final, mas cheguei na final, acho que umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. E participei do True Style também. Tu não chegou a ganhar nenhuma? Não, porque assim, tinha nas principais capitais, aí a gente batia aquela bola toda e depois tinha a final. E aí sempre saía um cara da final para representar o Brasil fora. Podemos dizer então que o Fábio DJ é o Vasco da Gama no campeonato dos DJs. Não, aí também não. O Paulo nem fala nada, ele tá revoltado. Não, quem tá sendo vice não é bem o Vasco não, né? Não, eu não chego a esse ponto porque eu nunca fui rebaixado. Mas voltando rapidinho a falar de futebol, a gente estava outro dia aqui no prédio onde é o estúdio, aqui é o escritório da 777. É 777 Partners, não é isso? Isso, exato. E o Paulo é vascaíno doente. E aí ele falou assim, pelo menos é uma boa notícia, eu sei onde eu posso cobrar agora. Só bater na porta lá. Aqui mesmo. Vou lá contigo. Ele nem tava sabendo, os cara que avisaram. Vascaíno também. Não tava nem sabendo. Aí junta com o outro vascaíno aqui, ó. Também, vambora. Vamos lá, MP4. Ô, Fábio, e você tava dando aula para DJs, né? Criando novas turmas. Você continua? Cara, de vez... Assim, eu tinha lá o curso que você chegou até ir lá, dar aquela prestigiada, deu uma palestra pra galera, que era o curso chamado Number One e tal, que eu ensinava a galera ali a mixar, eu acho os básicos pra caralho. Não é difícil. Não, eu acho difícil pra caralho. Além de toda a dedicação e o aprendizado e tal, claro que a pessoa também tem que ter um dom ali e se dedicar àquilo, né, cara? Pô, porque... Ser DJ não é uma coisa tão fácil, Não né? é, mas eu acho difícil e eu acho uma profissão bonita pra caramba, porque, vou dar um exemplo, Carl Cox. Cara, o cara toca com 4 CDJ. Meu irmão, esquece, eu não consigo com um ali apertar um botão. Mas toca com 4. Não, pra quem tá chegando hoje, é muito fácil. Porque tá tudo ali, né? Nem assim eu consigo. Hoje a tecnologia facilita, né, cara? Daqui para trás. Então você vai começar hoje na controladora usando um programa. Isso. Que é o Serato, Virtual DJ, ou o Tractor, ou o que seja, ou o Record Boss. E são os programas que te dá toda uma facilidade de mostrar o BPM, que é batidas por minuto da música. Mostra gráfico, mostra BPM, mostra exatamente, o tempo da música. pra galera que tá assistindo, para facilitar, é como se mostrasse assim, ó, essa música que tá no deck 1, ela tem 120 BPM. Essa do deck 2 tem 118. Se eu puxar aqui o pitch, ela fica 120, eu já consigo juntar essas músicas. Ele te mostra ali números, o gráfico. Então tem toda uma facilidade. Não é igual na nossa época, né? Então, aí é isso que eu ia falar. Eu e o MP4, a gente pegou a fase que a gente tinha que marcar o BPM, ou você contava na calculadora, fazia as contas para ver quantas batidas por minuto tinha, anotava na capa do disco e ali a gente tinha o BPM anotado, porque a gente fez manualmente. Hoje os equipamentos te dá automaticamente. Tu aperta o play, passa alguns segundos, ele te dá o BPM da música. Então, aí como eu estava falando, em relação aos... Você começa hoje na controladora, aí depois você migra para um CDJ e você pode usar ali os pendrives, porque, porque na controladora você não precisa de pendrive. A controladora é o notebook que vai estar armazenado as suas músicas, você pode baixar da nuvem. Ela é ligada ao computador. Você não precisa nem usar um pendrive. Tem que ter uma caixinha, não? Um conversorzinho que você liga. Não existe mais isso. Esse é um outro formato. Esse é outro formato.
Aí, Tô sabendo. Você começa ali. Então, essa controladora é mais fácil. Aí, depois você vem para os CDJs, que são os aparelhos físicos mesmo, onde você espeta um pendrive, onde suas músicas vão estar no pendrive, ali já marcadas e tal. E depois você pode passar pro vinil. Então, você vem daqui para trás. Agora, ninguém começa mais no vinil para passar por essas fases, né? E depende, depende muito também do que o DJ quer fazer. Porque tem DJ que pode usar a controladora, o CDJ, e é só isso que ele quer. Isso. Às vezes o cara não quer partir para não quero ver como é que era o vinil, como é que foi, ou se vai usar e tal. Até porque tem toda uma diferença, né? O cara, para usar hoje o vinil, mesmo que seja com time code, que seja só controlando, existe várias possibilidades. Existe custo de agulha, se o cara for usar com agulha, ou ele compra um phaser, que é Bluetooth girando ali no meio do rótulo e ele dispara as MP3. Que você vê sem o braço. Né? Fica só rodando o vinil ali, o cara mexendo. Fala, pô, como é que o cara tá mexendo e não tem agulha, não tem nada? Porque tem então, mas com os próprios toca-discos tem o phaser, que é para servir como se fosse uma controladora, né? Então tem todo esse detalhe. E tem a DJzada que não quer ir para esse caminho. Tem muita gente que acha que DJ é só colocar música. E não é. Tem toda uma técnica de mixagem, das passagens, de equilibrar uma pista, ter uma visão de pista. Não é como a galera só acha que é só colocar música uma atrás da outra, aumenta aqui e joga ali, ou fala alguma coisa. Hoje em dia a cultura parece essa, né? A cultura ficou mais ou menos isso. Ficou um pouco de lado. A cultura do DJ mesmo, da performance mesmo, ficou um pouco de lado, né? Não, sem contar a parte do... Isso aí, quem falava muito isso pra mim, porque ele é DJ e eu produtor de evento, mas falava muito, puxava muito meu ouvido, era o Wally. E o Wally falava, cara, o DJ nada mais é do que, tipo assim, um educador musical, cara. O Wally cansou de falar isso, tipo, educação musical das pessoas. O DJ sempre educou o público ali com a boa música, apresentando novas músicas, novas produções, aquela coisa toda. Tem esse lado também, esse é né? o grande papel do DJ, né? De mostrar novos talentos, mostrar novas músicas e tal. Isso é uma das funções. Sim. Mas que hoje ficou um pouco... hoje tá um DJ playlist, né? Hoje é mais a playlist. O cara separa as 100 mais e... 100 mais lá do Spotify lá e toca aquilo ali, ele é o DJ. Não, isso é bizarro. A pessoa quando contrata para festa de aniversário, casamento nem tanto, mas assim, aniversário, quero fazer uma... Pô, a gente tem uma playlist aqui, toca essa playlist aqui pra gente. Às vezes você vai ali como um tocador de música. Às vezes você não vai botar nem tua arte ali, você vai só tocar o que a pessoa tá pedindo. Você tá ali como uma jukebox. Você tá ali como um jukebox. Que ela nem precisaria me contratar. Era só botar a playlist para tocar. Playlist, entendeu? Mas ela quer ter a figura do DJ ali. Mas você tá seguindo uma playlist que ela te pediu. Uma coisa que acontecia antigamente era antes de uma atração, a atração, o escritório passava, tipo, não toca músicas desse artista porque ele já vai se apresentar. Isso era muito normal. Hoje em dia, eu como produtor de evento, que eu mais estou vendo umas bizarrices é o seguinte, o DJ tal tá vindo de, vamos dar um exemplo, Belo Horizonte. Sim. E ele toca funk. Mas eu não posso deixar o MP4, ou o Fábio, ou o Igor, alguém tocar o sertanejo tal, ou a música do TikTok tal, ou a tal música, porque ele também vai botar no set. Porque tá no set dele e ele... Então, peraí, irmão. E ele colocou no contrato que ele toca essas músicas e ninguém pode tocar. Já teve um caso de chegar um DJ de hip hop, tá? De open format, chegou pra gente, ninguém me contou. Eu vi 17 músicas não podiam tocar. E o DJ virou pra mim e falou assim, irmão, se eu não tocar essas 17 músicas aqui, abre a casa na hora que ele for tocar. Eu não vou citar nomes, mas eu passei por isso em algumas casas do Rio de Janeiro, que me proibiam de tocar até coisas que eram minhas. Não existe isso, Eu chegava lá, quando eu olhava a lista, eu falava, mas essa não pode, nem essa? Mas como é que é isso? O MP4 já passou por isso também. Olha a lista, ele falou, mas essa aqui é minha, essa também, e eu não posso tocar essa? Minha música. Não dá pra... Como é que pode isso? Não dá... Você tocou num ponto maneiro. Eu ia perguntar quais músicas você já lançou, você já produziu. E antes de entrar nesse detalhe aí, ainda tem o lance do... Às vezes tem DJs fazendo um caminho meio estranho, né? Que às vezes vai se apresentar o artista tal no palco. O cara entra tocando anjo e ele tá tocando um monte de música daquele artista que vai cantar. E ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. E isso é feioso, cara. Feio, é falta de respeito. Deixa o artista subir no palco e cantar as músicas. Eu não vou
sair tocando um monte de música mesmo. do artista. Infelizmente, Não tem como, mesmo. né, cara? Não, e uma coisa que tá na moda agora, vocês entendem disso muito mais do que eu, o rap tá estourado, a gente conversou isso quando você veio gravar. Só que uma coisa me incomoda muito como produtor, e eu dependo da noite, eu dependo do bar para ganhar o meu dinheiro, dependo daquilo tudo. Meia hora antes de eu vou generalizar mesmo, qualquer cantor de rap tem que entrar o DJ deles. Pode entrar o papo, irmão. Só que os caras jogam a noite lá pra baixo, abaixa o som, deixa aquela música tipo de motel, aquela coisa JBFM, aquela coisa bem good times. Entra pra dar uma quebrada. Pra dar uma quebrada, pra quando o cara subir, dar um empurradão. Mas, irmão, em meia hora de bar, caralho, é coisa pra cacete. Os caras, irmão, não dá pra entender o que tá sendo feito. As coisas realmente... É bizarro. E deixa eu falar uma coisa que veio aqui na minha mente aqui, eu não lembro, mas você chegou a trabalhar com o Catra? Não. Não, né? Mas cheguei a gravar ele várias vezes, não só ele, como várias pessoas. Era o Edgar, né? Que trabalhava com o Catra, quem né? foi DJ do Catra foi o Edgar e o Sandrinho. Ah, o Sandrinho, exatamente. Sandrinho e Edgar. Sandrinho, eu achei que você tivesse trabalhado o Edgar, infelizmente, não tá mais com a gente, né? Mas o Sandrinho tava na pista aí fazendo a correria dele aí. Foram os dois, assim, que trabalhou com... O Edgar trabalhou tanto com o Gorila Preto e depois com o Catra, né? E o Sandrinho ficou um tempão com o Catra também. O Sandrinho representava bem ali. Cara, ele e o Catra tinham uma conexão bacana. Uma sinergia boa. De MPC e o Catra no vocal. Eles se entendiam, sabe? O Catra era muito bom. Era uma parada muito... Cara, era perfeito. Os dois no palco ali, o Sandrinho na MPC e ele. E não era um lance ensaiado, sabe? Montava o que tinha que montar. Isso vai ser para isso, mas... Eles sentiam um com o outro ali no palco, só em olhar, sabe? Tinha um repertório, mas também tinha um improviso muito bom. Tinha um improviso gigante, cara. Porque eu vi várias vezes, eu olhava assim, um olhava pro outro e o Sandrinho entendia o que ele queria fazer. E aí rolava aquilo ali, cara. Mas era bem bacana. Mas cheguei a gravar muita coisa com Catra, tanto coisas ao vivo, quanto coisas gravadas em estúdio e tal. Não só Catra, como a Valesca. Acho que a primeira música da Valesca foi o que fiz, que foi o Darcy, né? Quando era ainda a gaiola das Popozudas. E fiz Descontroladas, que é as Panteras, que é lá da cidade deles. Que isso, elas estão descontroladas. Isso foi em 2001, uma coisa assim, né? Castelo em Chamas, com o Bonde do Tigrão. Tem faixa lá no CD do Bonde do Tigrão também, que acho que é Tia Rocha e Tia Tocha, um nome desse. Cara, tem muita coisa, gravei muita gente. Porque no funk a gente tinha uma parada bacana, que acho que não rola muito isso hoje, que era o artista ele ir muito na casa dos DJs produtores e ele gravar versões especiais ali, aqui e tal. Hoje não tem muito essa troca, né? O cara explode aqui e dificilmente você tem acesso. Ao cara, e ele também não quer. E ele não quer gravar certas coisas e tal. E quando gravava, tinha um leque gigante de coisas, às vezes inéditas, ou versões especiais e tal, com o nome do DJ, da casa noturna, E hoje está bem complicado isso, né, cara? Sim. Eu lembro que as casas, elas tinham. Não eram as vinhetas dela, mas tinham as músicas que falavam da casa naquele momento. Isso a gente chegou a pegar uma época que o Menor do Chapa gravou Vitrine, o Caldeirão, Vitrine, isso era maneiro. O dele era O Castelo Está em Chamas. Era mole, ele gravava ali todo dia, né? Não, cara, toca em qualquer lugar, igual a da Furacão lá, né? F de força, então, né? Mas o que acontece? O funk, ele tem, não só o funk, né? Quando você está em alguma coisa que está em muita evidência, ou é uma vitrine, fica mais fácil para você ter acesso e gravar tudo. Então, eu, de segunda a quinta-feira, por exemplo, todos os dias tinha MCs na minha casa gravando isso, gravando aquilo, gravando vinheta para cá, vinheta para lá. Então, que as pessoas, além de ter um baile muito gigante na mão, que era um baile que você poderia estourar um monte de músicas tocando ali. Tu toca a música ali sexta, sábado, domingo, e outro DJ quer, e quando você via a música... Porque a música ela não dependia no início, isso já desde lá de trás, o MP4 sabe disso, a música ela estourava em baile. Ela não estourava na rádio. Tinha essa cultura antigamente. A música se estourava nos eventos, nos bailes, e depois que virou a cultura de tocar em rádio e depois tocar. Por isso a importância do DJ. Isso aí. Sim, que o DJ que estourava a música. Porque o DJ estourava a música. O baile ali, o cara, tinha o baile. Então ele podia tocar
2, 3 vezes a música na noite, se ele acreditasse mesmo na faixa, ele tocava e fazia com que a galera ouvisse aquilo ali. Aí um outro DJ de um outro baile ficava sabendo, acabava tocando e tal. Quando você via, aquela música estava estourada em baile. Aí eu, que era DJ de rádio, eu tinha que tocar, cara. Isso aí. E aquilo ali estava na boca do Que povo. o DJ já. falava assim, de rádio, falava, caramba, essa música tá tocando em tudo quanto é lugar, mas não tá nas rádios. Tá nas rádios. E ela estourava nos bailes. Estourava primeiro. E aí nos depois teve uma fase que precisava se tocar a música no rádio. Não é que precisava. Poderia continuar estourando em eventos, mas aí a galera também criou essa cultura de a música tem que tocar nos programas tal, para depois virar hit e tal. É porque tudo é uma conexão, né? Uma coisa ajuda a outra, né? Você Isso. acaba ajudando, você puxa a música do baile pro rádio, então fazia toda essa conexão. Só que aí os bailes foram acabando no Rio de Janeiro, né? Por causa... Às vezes as pessoas perguntam por que acabou, né? A minha visão eu acho que foi violência e lei seca. Sim, a lei seca quebrou muito o mercado. Diminuiu a noite no Rio de Janeiro, diminuiu bastante. Muito, né? Então essa quantidade de baile também, que antigamente tinha, a quantidade de baile era imensa. Você tira pelos anos 90, quantos clubes tinham, né, cara? Era e quantas boates coisa, funcionando. Era muita Quando coisa. você pega a própria música endereço dos bailes, o cara fica lá 4 minutos só falando. Então, ali ele falava de diversos bailes. Por ali você já... Por ali você tem uma ideia de como era grande, de como tinha um evento. E detalhe, era cada clube, cada evento desse com 3, 4, 5 mil pessoas. Agora, com como 3, é que pode? 4, 5 mil pessoas. Então, num final de semana, você atingia aí facilmente 500 mil pessoas, até 1 Tranquilamente. milhão. E hoje se resume a uma casa mais compacta com 400, 500, 300 pessoas. E difícil de pedalar. Porque Sim. eu te falo, eu trabalho nisso. Sim, você pega uma casa que cabe 1000 pessoas, é difícil. E semanal é difícil. Não, e é difícil estourar uma música hoje de noite por causa disso. Porque para você fazer com que aquela música atinja muitas pessoas, você precisa de um mês, pelo menos 2 meses, porque você vai atingir 4 mil, 5 mil pessoas. E hoje acontece uma coisa que não acontecia há tempos atrás, né? Um evento, um exemplo, eu começava o baile do Castelo, o baile era de 10 às 4. De 10 até 3h30 da manhã, era sem repetir nenhuma música. Porra, hoje em dia isso é impossível. E aí, 3h30, 3h40, eu falava, agora eu vou tocar aqui as melhores da noite. Aí eu pegava aquelas 10 poderosas do baile, só para terminar o baile lá em cima. E hoje é impossível. Tipo, acaba de tocar um DJ tocando meia hora ou 25 minutos. O cara que entra atrás dele, às vezes entra tocando com a música que o cara terminou, brother. Isso tá surreal. Então, hoje, um hit hoje na noite, você escuta ele umas 7, 8 vezes. Então, uma parada louca mesmo. Para outras músicas crescerem. E isso cansa. O público no evento cansa. Porque, cara, tem muita música para tocar, muita coisa legal. Dá pro cara ir no retrô e ele voltar a misturar com coisas mais para frente. É o que a gente conversa muito. Isso, porque você pensa que não, quando você faz essas misturas e você surpreende a pista e a pista ferve e você consegue articular tudo ali. Na hora, né? Isso aí. A pista te dá a resposta na hora. Você vê que está agradando ali nesse momento, justamente isso. E aí, quando as pessoas ficam repetindo, fica cansativo. Por isso que as músicas também duram pouco tempo. Hoje, a música dura um mês e meio. Hoje ela dura pouco tempo pelo fato também de saturar muito, né? Porque o cara, ele clica Spotify, Instagram, nas redes sociais o tempo todo. Hoje é bizarro. Escuta a hora que quer. Aí ele tá passando na rua, tá tocando. Tá no comercial do carro de som. Tá no... Então, cansa muito rápido, né? Não, isso que você tá falando é uma coisa assim impressionante. Porque há 1 mês e meio atrás, vamos botar 1 mês e meio, vamos botar um mês. Rubinho, sim, botou no stories dele, acho que foi o Batata, né? Que ele fez um vídeo falando que o tamborzão voltou. Sim. E aí eu falei, comentei, aleluia e tal, não sei o quê. Passou o tempo, essa música nova do Dennis com o Kevin e o Chris, que é em cima do tamborzão. Meu irmão, essa porra ficou ouvindo a gente conversar. Fica aparecendo o vídeo dessa música pra mim em todas as plataformas. Você fala sobre a música quando você abre o celular, aparece. No Instagram tá, no TikTok tá, aí você abre o Spotify. Você está sendo monitorado. E aí é o que você tá falando, de você ter a opção de consumir aquilo. Automaticamente também enjoa muito rápido. A música tá queimando muito rápido. Ela cansa rápido. Né? Queima muito rápido. Porque a pessoa grava um stories, ela coloca ela de fundo. Aí bota uma foto no Instagram, bota ela de fundo. Aí vai no TikTok, ela tá lá. Vai no Spotify o tempo todo. Vai nas festinhas, tá tocando. Vai no evento, tá tocando. Sem contar que
antigamente tinha o lance das versões putaria, né? Nos bailes, Era né? light e putaria. Versão light e putaria. É. Então, pra você ouvir as músicas maneiras, as versões de putaria, você tinha que ir no baile, mano. Não tinha como você ouvir na rádio ou lugar nenhum. Onde é que você vai ouvir? Não tinha. Ou tu comprava aquele CD naquele mercado um pouco... Mas né? aí quando chegava. Não, mas porque não tinha, assim, ou não você, tinha ia, aquela ou música. você ia na Uruguaiana ou Madureira comprar um isso aí CDzinho que eu tô proibidão. Rap proibido 1, 2, 3... porque tudo. tá ali as versões, ou você ia para os bailes, principalmente bailes de favela e tal, e aí geralmente tinha essas versões, mas em rádio, cara... Não dava, então assim... Você tinha que ir pro baile para ouvir. E às vezes demorava para fazer a versão light, porque primeiro o cara fazia a versão putaria, ó, né? eu posso bater no peito e muita gente sabe disso. Eu salvei muitos DJs de rádio por fazer a maioria de um monte dessas versões light e editar para os DJs poderem tocar na rádio, porque não tinha condições. Aí eu fazia já na intenção de, pô, essa música tem que tocar na rádio, mas como é que vai tocar assim? Então tinha que fazer umas versões, ou eu chamava o cara lá em casa e fazia umas versões mas e trocava. Aí é isso. Então o acesso a esse tipo de música, ao funk em geral, era mais complicado do que hoje em dia, né? Hoje tem os playlists, né? No Spotify aí com tudo. Mas na época, então por isso que demorava, as músicas demoravam mais tempo, elas ficavam 3, 4 meses, né? Tinha música que durava um ano, pô. Não, sim. E hoje não existe hoje um filtro, né, cara? Não tem filtro. É tipo... Hoje, como os artistas não dependem de rádio e TV, vamos botar assim, entre aspas, né? Não dependo mais de rádio e TV, minha música vai para as plataformas, vai aqui. Então ele faz a letra e se tem ali as partes explícitas e tal, ele não está nem aí. Porque quando ele dependia de rádio e TV, tinha que tocar na rádio tal, ele tinha que ter o filtro. Então ele fazia uma versão pro baile e ele fazia uma versão para rádio. Hoje ele faz só a versão que ele quer fazer e acabou. É só aquela. E aí edita quem quiser, se vira quem quiser. Então agora é assim. Então mudou muito, cara. Esse é o grande detalhe da música de hoje em dia. Não, e hoje em dia também facilitou muito para gravar, né? Eu tava vendo um vídeo no TikTok esses dias, aí o cara falando, qualquer cantor de não sei o que, repara se não é o mesmo ritmo, por causa do Pro Tools e tal, as plataformas. Hoje você faz uma música no celular, né, brother? Naquela época não tinha isso, o cara tinha que ter voz mesmo, né? Você tinha que cantar bastante. Claro que existe afinar aqui, gravar takes diferentes até o cara pegar a afinação certa e tal. Mas hoje, cara, ele pode gravar ali a voz crua e ele ter vários erros e tal. E você... Ou eu entro no autotune da vida, ou no Melodyne, eu afino. Exato. Hoje todo mundo canta, né? O Melodyne acerta tudo. Mas eu lembro que quando eu tocava em programa de rádio, eu fazia baile mesmo, eu via, às vezes, até uns MCs ou cantores em geral, não cantando bem, mas eu não me preocupava. Eu nunca me preocupei muito com o canto, se era bom, se era ruim. Eu também não, mas... Eu sempre fui na carisma do artista, sabe? E às vezes até a química do que estava englobando ali. Cara, a batida com a voz. A voz, às vezes a voz combinava, cara. Eu falava, não, cara. Aí eu falava assim, pô, isso é ruim pra caralho. Cara, isso é bom pra caralho. Eu falava, não, isso não é ruim não, cara. Isso é muito bom, cara. Porque muitos produtores não tinham a visão de que combinava. Combinava, exatamente. Porque às vezes eu ouvia umas coisas que... Caraca, tava mal gravado, distorcendo. Mas dava certinho. Cara, mas dava certo. Aquilo tem que ser assim, mano. Então, é isso aí. Cara, eu adorava tanto que existe, principalmente no funk, versões que foram gravadas ao vivo e tem esses detalhes. Porra, venha comigo! Cara, aquilo é maravilhoso, qualquer versão de estúdio não bate essa. Não, cara. Tem que remasterizar. Exatamente. Não pode tocar a versão de estúdio, tem que ser ao vivo. Por incrível que pareça, existe uma versão dela de estúdio. Mano, é só que quando você escuta, além de não ter a mesma pegada, cara, você não consegue tocar a versão do estúdio. Não é cara, legal pra pista, sacou? Exato. A outra que tem que ser. É isso que eu falo. Tem que ser o raiz, tem que ser aquilo ali, cara. Isso aí que é maneiro. Tem a o cara versão desafinou. que... Mas foda-se, aquilo ali que tá maneiro. Olha que maneiro, cara. Isso aí, e a galera, tá legal, e a galera não entende, brother. Pô, como é que o cara, mesmo que ele na época não tinha uma afinação bacana e tal, ou não estava estudando canto e tal... Cara, era uma fase da vida da galera que tava todo mundo fazendo show. Primeiro, não é aquele artista que faz um show ou 2 numa noite, ou um show hoje, um amanhã. O moleque fazia 7 numa noite. Cara. Aí tu imagina o moleque fazendo 7 ou 6 shows numa noite,
bebendo gelado pra caramba, e toma cerveja, e toma isso, e toma vodka, e toma água e com gelo, e o cara vai cantar, e microfone de equipe às vezes baixo, e o moleque tem que berrar, e acontecia esses deslizes, não tinha como não acontecer. E isso ali é a verdade. É o povo. Era a realidade. É o natural do negócio. É o natural de todo mundo. Se você tá limpando sua casa, lavando sua louça ali, você tá cantando. Cantando no banheiro. Cantando no banheiro. Você tá exatamente igual o cara que tá cantando no palco. Mas cara. é exatamente isso. Não tem isso. diferença, mano. Você não estão te cobrando qualidade, não, cara. Canta a tua verdade. É isso aí, canta. É maneiro, é. É você ser você mesmo. Ser você mesmo, cara. Exatamente. Isso que é mais foda. Assim, É agora, isso. lógico, pô, se você tá no estúdio e tal, você consegue dar hoje, você consegue controlar. Então, maneiro, vamos controlar e tudo. Mas, pô, essa magia do baile de antigamente que era maneiro, cara. Mas tem Essas gravações cara, ao essas gravações vivo são são muito O boas, cara. próprio Bob Rum me contou uma vez que a música dele, do Marcinho Bob Rum Zona Oeste, ele fala que a voz dele tá longe porque ele tava longe do microfone mesmo. Sim, que o sim. espaço que eles estavam gravando, Tava gravando, não dava pros dois. É. A minha voz tava longe, que eu gritava de longe. E se você pegar a música, a versão original, a primeira, sim, tu sim. vê que ele tá longe, Bob Rum de Santa Cruz. Ele tava lá em Santa Cruz. Ele tava lá em Santa E o microfone eu meu. cansei de gravar duplas, que um tava aqui, às vezes outro aqui, ó. É. Aí tinha que ter uma mesma falha e tal, e eu queria aproveitar só aquele take, não gravar Não um e gravar depois outro, outro, gravar outro, porque às vezes você grava um e quer gravar o outro não tá em sintonia. Não tá, porque Não tá no Exato. mesmo ritmo. Não, porque tá gravando separado e não fica aquela coisa Não fica. natural. Quando tá os dois ali, um olhando pro outro, É porque, só um adendo aqui, antigamente, assim, pra galera que tá assistindo o podcast, tinha muita dupla de MCs, de funk, né? O funk começou Acabou com essa muita porra. dupla, hoje em dia não tem. Mas o Willy Duda, Cidinho Doca, Exato. Nélio Espiga, Dando Tafarel, Olha Garrincha e Julinho. Marcelo e Padilha. Marcelo e Padilha, e tinha os o Márcio solos. Goró. Márcio Goró, tinha Márcio Goró, Claudinho Boucher, Pô, e tinha... quantas duplas tinha? E aí tinha a galera solo, né? Que era Cacau. Nem Kátia. Tinha muita Kátia dupla. e Nem, né? A dupla também das meninas. Willy Duda. Isso, é aí, legal. e teve a galera solo, Marcinho, Cacau, quem mais estava O solo? Bob Rum. O próprio Pichote era Pichote e mais alguém. Eu não tô lembrado o nome, mas era dupla também. Um monte era dupla e depois separou. Das armas lá, o rap das armas. Júnior Leonardo. Júnior Leonardo. Cara, era dupla, entendeu? O funk tinha muita dupla. Hoje não tem. Mas o funk na época tinha muita dupla. Então quando cantava, tinha que cantar os dois juntos ali, entendeu? Tinha que era cantar mó os dois doideira. juntos. E às aí, quando vezes, chegava num baile ao vivo, um microfone de um tava alto, do outro tava baixo. Entendeu? Então, por isso que tem essas dificuldades. Tinha as dificuldades de gravação, entendeu? E aí, o que tinha a voz principal, às vezes, não, me dá esse aqui, que esse tá melhor. Esse microfone tá melhor. Trocava às vezes uma. Me dá isso aí, me dá isso aí. Me dá isso aí, pô. Mas é isso que fez o funk se Mas tornar o que justamente isso, a cara. naturalidade E dele aí, mesmo. por que aumentaram também os níveis de grupos de dança, de funks, de MCs e tal? Porque é o que eu falei, era a naturalidade. Você tá vendo um cara ali no palco cantar, ele não tá cantando tão bem e tal, rola desafio e tal. Você tá se E identificando Tá se com identificando, você olha e fala assim, cara, eu Sem posso... contar que tinha letra, né? Eu posso fazer isso aí. porque muita gente se identifica. Cara, eu consigo fazer isso. fazer isso aí. Sim. Entendeu? Então, daqui a pouco ele estava escrevendo, um amigo e chamava, daqui a pouco ele estava no palco também, cara. Então não era aquela Não é coisa igual, impossível, não é igual sabe, como, cara? por exemplo, a gente pega o sertanejo. O cara já vem pronto, irmão. O cara já vem com ônibus, com avião, com não, produtor, hoje com tudo. É impossível, hoje não tem Eu como. acho que o funk, vamos botar assim, o funk e o pagode, acho que pode representar muito isso, né? Porque o funk, o cara, foi o que você falou, o cara subia ali na comunidade, no baile ali, cantava, o negócio ia pegando, estourando, quando ele tava na Cara, televisão. o funk ele é exatamente e verdadeiramente uma música popular brasileira, de acesso a todo acesso mundo ali. muito tudo. fácil, muito rápido, era tudo muito... Você tinha, como eu falei, acabei de falar, você não era inalcançável. Entendeu? Sim. Não, você não precisava ter voz para cantar. Não, e depois da você precisava ter internet, carisma. então... Não, e outra, tem um detalhe muito importante que para você, principalmente no início dos anos 90, gravar um pop, seja um pagode, etc., você tinha que juntar uma puta grana, você procurar um estúdio para um cara, um produtor, músicos e tal. E o funk, ele deu a possibilidade de quê? Quando eles ouviram músicas internacionais e que tinham versões instrumentais e ele poderia cantar em cima daquela versão, de uma batida instrumental, era DJ soltar aquilo no bar, microfone ligado e já grava ali ao vivo em cima da base, e isso facilitou a maioria dos raps que estão até aí, os clássicos, né? Sim. Porque às vezes o nego não se liga, mas tem muita música de funk que são versões
de músicas internacionais. Sim, No início, Entendeu? a grande maioria são versões. São né? versões de músicas internacionais. Você fala, caramba, o cara pegou... O Volt Mix no fundo e tudo mais. o Volt Mix no fundo. É, o cara mas versões cantando- mesmo, versões, de a melodias Pegando a e melodia, a letra em toda ali, ele pega ali e vai falando uma coisa em português. Dentro da melodia ali, amor, sei que não dá mais, acabou entre nós. Ou fala Que da sua área, que é fala do Cyndi que tá Lauper, acontecendo. Que é Cyndi Lauper, que é o Isso. Gilson Refã. E aí, entendeu? Aí ele pega Vai ali a andando. melodia da música e ele vai se guiando. Então vários funks, né, foram feitos E teve dessa essa forma. e Então teve era essa fácil, né? E teve a facilidade das gravações ao vivo. Porque Exato, em vez do cara exatamente. pagar um DJ, pô, tem que ir no estúdio, botar a voz bonitinha, você produzir uma batida, então era mais fácil o DJ falar, pô, tu tem um rap legal? Canta aí no baile. Sobe aí. Você vai lá que 2 horas da manhã eu vou botar pra você cantar. Aí botava pra gravar, soltava a batida instrumental, o cara cantava em cima, pronto, já é uma gravação ao Acabou, vivo. tava pronto. Quantos não estouraram nessa? Estava né? pronto, exatamente A assim, maio- estava pronto. A maioria, se foi você assim, pegar Rap da Felicidade, Willy Duda, todas essas, Nélio Espiga, todas elas começaram com as versões ao vivo. Acho que vocês vão saber muito melhor do que eu. Eu acho que aquele Rap Brasil 2, que é da capa rosa, ele é praticamente todo ao vivo, cara. Aquele CD. Não, mas aí depois foi quando botaram versões ao vivo das músicas que já estavam estouradas e resolveram tá. fazer um ao vivaço. Mas tem o 1 e o 2 O que a gente está falando é a raiz mesmo, entendeu? Entendi. Como foi construída a raiz mesmo, como, como essas músicas surgiram do nada. O cara tinha a letra, né, já cantava em cima daquela melodia, o DJ tocava na hora, no baile ali, o cara pegava... e o microfone. muitas aconteceram por campeonatos, né? Isso. E festivais. Que Tipo, hoje são tipo as batalhas de rap, né? Também. Aí, tipo, festival vai ter o festival no dia tal. Cada galera traga seu MC fazendo um rap da sua área. Aí chegava lá fulano, ciclano, bababá, e aquilo o DJ tava gravando um festival inteiro. E dali foi pegando vários raps e várias revelações, várias coisas legais que foram... No baile já teve um efeito logo de primeira bacana e o cara falou, cara, isso toca. E aí começou. É porque você vê que tudo tem uma ambiência. O microfone tem aquela... Todos eles têm as microfonias. Tem a ambiência do ao vivo ali, do local. Então foi tudo gerado mesmo em cima de um palco, cara. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Cara, isso é Hoje história em dia pura. não tem mais isso, né, cara? É o ao vivo mesmo. É o ao né? vivo mesmo. Quem sabe faz ao vivo ali. Por isso que tem as desafinações, tá, né? A galera grita. Venha comigo! Exatamente. A galera gritando, o cara cantando a música e manda um alô pro amigo que ele viu. Que ele viu. E assim vai, sai tudo na música. Cara, era incrível, né? Hoje em dia não tem mais essa porra, né, cara? Hoje a difícil, facilidade, todo mundo grava bonitinho. O cara grava dentro do quarto, ele liga o computador dele, grava o programa, bota uma batida, ele mesmo grava, e com a voz, então, bota um reverb. Isso que eu ia falar. A internet veio e facilitou, mas vamos botar assim, no início da internet ela veio também para facilitar a distribuição. Porque, por exemplo, o Bel aqui da Cidade de Deus, o Bel é muito amigo meu. O Bel todo dia no MSN. Tô falando no início da divulgação. Todo santo dia o Bel mandava uma música. Ou era dos meninos, era dos havaianos, ou era de alguém da Cidade de Deus que tá estourado. E agora o cara não precisa nem mais do DJ produtor dele para distribuir esse material. Foi o que você falou. Ele grava em casa, ele bota no YouTube, só fica mandando o link o dia inteiro. Ou ele sobe nas plataformas, tudo bonitinho e tal, e divulga o link. Não, hoje tem a facilidade hoje enorme. a distribuição. A distribuição é enorme, até a facilidade de você colocar numa plataforma digital é enorme. O problema todo hoje é como você vai fazer chegar essa música nos seus ouvintes. Isso aí. Que você quer. Então você precisa gastar dinheiro. Tem. Não, sem dúvida. Pronto, acabou. Então ficou fácil, ao mesmo tempo difícil. É fácil, entre aspas. Claro que existem as exceções de coisas que o cara subiu e foi espalhando. E o talento ajuda também. Existem os casos de coisas que subiram e viralizou e tem aquela coisa que você tem que trabalhar, tem que gastar, tem todo um marketing em cima que senão a parada não funciona, né, cara? Antigamente, eu não sei se é lenda, se é verdade, mas diziam que para você estar no Faustão, a sua música tinha que estar tocando em 2 rádios diferentes em 6 estados. Diz que tinha umas regras para você estar no Faustão, no Luciano Huck, enfim. Só que isso, para o escritório, custava dinheiro. Uma assessoria de imprensa para botar em rádio, pagava para a música tocar, custava dinheiro. Hoje, se você tem um empresário com um caminhão de dinheiro e o cara descarrega um caminhão de dinheiro de maneira assertiva na rede social, o negócio anda, cara. Porque se o cara pega e bota um caminhão de dinheiro no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook... mas nem tudo anda, né? Nem tudo anda. Tem uma galera que gasta grana e mas não gasta anda. dinheiro pra caramba aí.
Não explode, mas sei, anda. Não sei, não. Chega não sei. a muitas Eu pessoas, acho que mas às vezes não acontece. Falar isso agora, acho que as pessoas, ela pode até ficar conhecida ali, tal, Chega, por um momento. chega, mas mas não acontece, né? Chega, mas não acontece, É a daqui a um música de mês ela some. É a música de um mês. E aí daqui a um, exato, É a música mas de um o cara mês. não sustenta, porque daqui a um mês ele vai ter que botar mais 1 milhão e aí não sustenta. Daqui a pouco, E daqui a aí, pouco desiste. cadê esse mais 1 milhão para como é que colocar? volta, entendeu? Não anda. Porque não voltou, não teve voltou, o dinheiro retorno. não voltou, já era. Então, assim, por isso que eu falei, é fácil colocar as músicas nas plataformas digitais. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você fazer com que elas cheguem nos seus Porque, ouvintes, cara, isso nas pessoas. acontece muito. Foi o que eu acabei de falar. Existem casos de coisas que o cara não investiu nem R$1, mano. Existe. Ele simplesmente soltou a música. Existe. E a parada foi. Isso ali é Deus ali, é o dedinho. Isso aí. Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Já Isso fala aí. nosso amigo Xande Pilar. Então, assim, Isso aí. Deus aponta São a estrela. casos, são casos. Entendeu? Mas Não, tem a uns caras, maioria- a internet ela é muito louca por isso. Tem uns caras que estouram sem pretensão até de estourar. Tem um menino, não sei se vocês conhecem, o Boyce Avenue, que ele só faz cover nos Estados Unidos. Ele começou a fazer cover do Avicii, do Sim. Tiesto, de todo mundo, de várias músicas da Rihanna, Jay-Z, todo mundo. Vários ritmos diferentes. Ele com o violão dele, ou ele com o piano dele. M músicas diferentes. Ele só pegava a câmerazinha, botava e fazia pra ele. Cara, hoje o cara é o número 1 de cover no mundo. O cara tá ganhando dinheiro do YouTube fazendo nada mais, entendeu? Tem muita gente que faz isso, um que faz nicho, cover né? de muita coisa. Exato, é um nicho. E tem gente que posta, às vezes, um vídeo que você nem acredita. Um vídeo que você levou uma queda. E no outro dia tu tem milhões de acessos e tu fala, cara. O cara do Caneta Azul, Isso. o menino do Exato, isso aí Luva são de coisas- Pedreiro. não, são coisas que acontecem. Então tem coisas que acontecem, né? Não foram investimentos. investimento. Que o da moda agora é o tal do churrasco, né? Esse menino tá estourado, o TikToker, né? O MP4 sabe fazer a dancinha aí. Ele dança TikTok também. Tem isso também? Sei de onde ele tirou isso, O mas último, tudo bem. o último evento que eu fui lá, que ele tava tocando, ele tava mandando umas paradinhas lá, tipo de mão aqui, assim. né? Fazendo assim. Tava sonhando É, com esse dia. Cara, ruim. todo mundo que vem aqui, eu sempre pergunto uma história engraçada. Tem um amigo meu que, assim, pô, não posso falar o nome, ele foi tocar em Mônaco. E aí tinha uma história maneira lá de um tapete e tal, não sei o quê. Tu tem alguma história engraçada de algum baile Cara, assim? história engraçada. Deve ter várias, né? Não, cara, lembrando assim agora... Fábio, o Castelo era uma história engraçada. Eu ia falar isso Não é agora. possível, cara. Todo domingo tinha uma história lá, cara. Cara, Não é possível, mano. os gringos dançando era engraçado. Sim. O David Brasil colocando os gringos. Ele adorava colocar gringos no pau. Como é que o David chega lá? Isso eu ia te perguntar, eu esqueci. Cara, é porque o Castelo, na época, ele tinha anúncio o dia inteiro, né? Na FM o Dia. Aham. E sempre rolou esse lance, não só no Castelo, mas em diversos eventos de promoções de rádio, né? De o locutor, de um animador e tal, com promoções, camisas para dar pra galera, adesivo, aquela coisa toda. E o David, como trabalhava na FM o Dia, ele acabou parando lá, né? Porque foi contratado para fazer promoção ali, promoção aqui. E depois que ele fez o primeiro, que ele viu o evento, de como funcionava, que era um baile muito falado, aquela coisa toda, e aí virou uma parceria, né, cara? Que aí ele aparecia lá com programas de TV junto, fazendo matéria, seja pro Domingo Legal, como para outras emissoras e etc. E, cara, ele virou Tinha domingo um no parceiro que... Tinha domingo no Castelo que tinha mais jogador lá do que no campo do Maracanã, mano. Domingo ali era bravo. dava muito... Cara, muitos artistas, jogadores e tal, e muita gente de fora. O próprio... O Jazz Jeff, né, que era o parceiro do Will Smith, né, na época, ele ficou de ir lá e tal, mas acabou tendo um contratempo que não deu para ele ir pro baile, mas ele tava louco para conhecer. E outros grandes nomes. O próprio Diplo vivia lá no baile, né? O Diplo hoje é um dos maiores DJs aí do mundo. Já produziu Madonna, a galera toda. Fez a música lá com o Pablo Vittar, com a Anitta e tal. E o Diplo vivia no baile. O Diplo colheu muito material dos funkeiros, né? Dos DJs de funk. Ele pegou muito beat, loop, as ideias e tal. E foi colocando da maneira dele, da forma dele. Mas o Diplo vivia lá no baile Ele direto. muito lá. Era eu tocando aqui no setup e tá ele aí na frente curtindo pra caramba. Não, ficava... o Castelo era muito, tinha muito gringo, cara. Eu lembro que no dia que eu fui gravar o Fantástico lá, por causa
da Solange, Yarnou lá, que eu fiz. Sim. Eu fiz, tu lembra do Big Brother da Solange cantando Yarnou? Então, aí eu peguei aquilo e fiz um Tecnobeat e estourou no Brasil. Foi tu que fez essa porra? Foi, cara. Aí o Fantástico fez uma matéria comigo, aí eu fui gravar lá, né? Ela foi lá cantar lá e tal. E tinha a MTV, eu acho que da Alemanha, sei lá, da Austrália, lá no mesmo dia, cara. Cara, o Castelo era uma loucura, velho. E aí os caras do Pânico iam gravar. Cara, era uma loucura porque era o tempo todo. Tipo, cada baile tinha uma filmagem de alguém filmando pedaços de filme. Aí o Luciano Huck filmando um filme com a Angélica. Cara, lá acontecia de tudo. No Caverna do Dragão, a parada, né? Eu falei desse lance de filme, eu lembrei de um fato engraçado, que pra mim foi engraçado na época, né? Porque pra quem frequentou lá o Castelo e bailes, funks e tal, sabe que tem aquele paredão de som, a equipe grande e tudo, com aquele gravão, som alto pra caramba e tal. E aí, uma vez inventaram alguma coisa que eu tava tocando, a House Mix no meio do salão, né? Que é o lugar onde o DJ toca ali. E a equipe lá na frente, montada, e aquele mar de gente, e eu tô tocando daqui. Aí veio alguém e me falou assim, ó, daqui a pouco vai abrir esses 2 portões de grandão, que era um portão grandão que tinha no castelo. Do lado ali, né? Aí falaram assim, quando esse portão abrir, vai ser uma surpresa e tal. E isso combinaram comigo na hora do baile. Eu tava tocando no baile e eu não sabia disso. Aí sei que chegaram lá, eu não sei se foi o gerente na época, ele falou, ó, vai abrir ali o portão, você vai abaixando o som devagarinho, que vai entrar um cara com um carro de som, com um som muito potente. E aí ele vai parar no meio do salão e vai ligar o som e vai ter um DJ tocando direto lá do carro. E aí a galera vai ir ao delírio, aquela coisa toda. E aí eu fiquei na expectativa, né? Eu falei, caramba, vai acontecer isso, cara? E aí eu tô lá... O Paulo já tá rindo ali. E aí eu tô lá tocando, né? E aí daqui a pouco eu tô vendo os portões abrindo, né? Aí eu falei, pô, já vou começar a baixar o som devagarinho aqui. Aí vim baixando. Aí o carro foi, estacionou e a galera abriu aquele buraco assim no meio do salão, né? E o carro parou lá. E aí eu fui, peguei o microfone e falei, fala galera, ó, uma surpresa aí, acabaram de me falar aqui. E a partir de agora o DJ vai tocar ali direto do carro de som e daqui a pouquinho eu tô de volta. Vai lá, DJ! Aí quando eu falei isso, agora tu imagina... Eu tocando naquele paredão, o cara falou que o som do carro de som era potente, né? Então eu falei, porra, com a tecnologia que tá por aí e tal, pô, o cara deve estar vindo com som de carro, aqueles de estremecer. Aquela picape robô, né? Aí me pega eu no microfone, imagina, tô anunciando, a partir de agora, DJ, vai lá, DJ. Aí só entendi ele falando assim, ó. Ele falou, eu vou começar com essa daqui, só que falando assim. Aí entrou a música. Mentira. Aí eu fiquei assim, sem entender. E o público também ficou. Né? Ficou todo mundo naquela expectativa, tipo, ué, cadê o som potente do carro? E aquela. Cara, que loucura, brother. Cara, e aí eu fiquei sem ação. Acho que o cara ficou sem graça também. Eu sei que essa parada acho que não durou 5 minutos. E aí pediram pra mim voltar a tocar, porque. Cara, mas quem pensou nisso? Pensou sozinho? Cara, que loucura. Isso foi coisa lá da galera lá do escritório. Sei que montaram esse mega evento aí que não deu certo. E aí teve um outro muito engraçado também, que eu tô lembrando agora, que era um show do Colibri no Castelo, Colibri estourado. O Colibri estourou. E aí, cara, o baile do Castelo você não andava. E aí subiu o Colibri, e o Colibri fazendo aquela dança dele, que ele quica pra lá e quica pra cá. E lá o palco da equipe de som era montado com umas madeiras presas nos andames e tal. Era firme, só que, cara, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Sei que eu tô daqui olhando pra lá, pra equipe, e ele no palco cantando pra caramba, a galera indo ao delírio. E eu virei pra trás pra falar com alguém. E aí ele tava cantando lá, e eu virei pra cá. E eu só escutei o barulho do microfone fazendo assim, ó. Pum! E a base ficou rolando sozinha. E quando eu virei pra frente, o Colibri tinha sumido do palco. Mentira, mano. E aí... Mentira. E aí, de repente, a base rolando. E aí o DJ dele, se preocupado, baixou a base, ficou aquele silêncio. E aí daqui a pouco surge a voz dele, lá do fundo dos escombros da madeira, que o palco afundou, ele caiu junto com, Meu Deus com o palco, e ele com a voz dele, calma galera, eu tô bem.
E tava o colibri lá no meio do... Pô, tem que trazer o colibri aí, Jorge. Pô, vambora, a gente faz, vambora. O colibri é uma Que figura, loucura, cara. brother. Caraca, Cara, já muito aconteceu bom, cada cara. coisa lá. Se eu for lembrando, tem, Pô, tem, mas é assim, tem diversas, cara. tem diversas. E Vai vamos acontecendo dar um mesmo. pulinho agora mais recente aqui. Eu sei que você tá com um projeto maravilhoso junto com o Fábio Tabac. Cara, até chorei Até agora com chorou. essa do... Conta aí pro Jorge Leite e pra toda a galera que tá Cara, assistindo. eu faço parte do projeto, né, junto com o meu sócio, com o Fábio Tabachi, que é amigo do MP4 também, Sim, já de longas Fabinho, datas, já verdade, fizeram muitos anos. algumas coisas no passado de gravadoras Isso. e tal. Esses caras são velhos, eu sou o mais novo. Ele é o mais novinho da turma. E aí, já eu e o Tabachi, a gente já tem vários remixes e coisas juntos, trabalhos juntos. Vamos botar aí uns 25, 27 anos praticamente. Acho que tem isso, 27 ou para 28 anos. Foi em 95, acho que eu fiz a primeira para... Em 95 eu tocava na Circos, em São Conrado. Quando começou aquele lance de banho de espuma, aquela coisa toda. Eu tocava lá na Circos e o Tabachi junto com o Chiquinho Recarei, que era o dono lá do evento na Circos e tal. Então acho que ali de 95 para cá, né? Tem 28 anos, né? A gente está em 2023. Isso aí. Então, a gente já trabalha junto já há bastante tempo. E aí o Tabachi sempre teve essa ideia de querer levar o funk para lugares que o funk não conseguia chegar. Teatro municipal, papapá. Porque o funk chegava, geralmente dava boom, tocava nas rádios, bailes e tal. Aí chegava no Planeta Xuxa, chegava num Domingo Legal e tal. Mas não ia muito além disso, né? E aí ele tinha uma ideia de montar alguma coisa que pudesse levar o funk muito mais além do que essa coisa. E aí ele tinha uma ideia de, pô, cara, eu queria montar uma banda, queria montar isso, queria montar... E aí ele veio com a ideia para mim da orquestra com o funk. Aí era funk orquestra, de ter músicos tocando. Peraí, essa porra tocou no Rock in Rio. Sim, isso aí. Pô, do caralho, pô. Isso é a parada aí mesmo. é a parada. Então, quando ele veio com a ideia, ele falou, cara, vamos fazer isso, o que você acha da ideia e tal? Vamos formar junto, vamos fazer. Falei, cara, a ideia é do caralho. E outra, vai levar o funk para outro patamar, porque a gente fazendo essa mistura, a gente consegue entrar em lugares que o funk não conseguiu entrar ainda. E aí foi onde a gente começou a desenvolver tudo isso, de 2018 para 2019, montamos toda a estrutura e exatamente em 2019, o funk nacional, né, o funk Brasil, estava completando 30 anos de carreira, desde quando lançou o primeiro LP, que era o Funk Brasil em 89, e 2019 completava 30 anos da nacionalização do funk cantado em português. E aí, qual foi a ideia? E aí entramos em negociação com o Rock in Rio, aquela coisa toda, para se apresentar no palco Sunset, contando os 30 anos do funk nacional, do funk Brasil. Foi isso mesmo, funk eu vi, eu cantado em tava lá. português. Então, e aí montamos uma puta orquestra com músicos e tal. Aí a ideia de primeira foi montar super medleys, contando a história do funk brasileiro de 89 até 2019. Então, pegando desde os primórdios, tipo medleys do início, medley com aquelas coisas dos anos 90, medley com os raps e tal, medley com os funk medleys tudo original ou tinham pessoas cantando? Peguei instrumental. Então, não, tipo, você pegava o original mesmo? Sim, peguei o original, a gente pegou no estúdio. Voz, com tudo. Primeiro fizemos uma boa seleção musical do supra-sumo. Imagina você resumir 30 anos num show de 1 hora. Caralho. Então a gente fez diversos medleys, tipo medley anos 90 com os raps. Pegamos o supra-sumo dos raps, com os clássicos, com as viradas bonitinhas e tal. Muitos, como eu tenho capela e tal, eu refiz toda a programação de bateria junto com o Tabachi. A gente fez toda a produção, botando tudo bonitinho. Depois contratamos o arranjador para montar todo o arranjo. E aquilo somar com a orquestra, junto com as partituras, lendo na hora, todo mundo tocando ao vivo, para montar um puta show de 1 hora contando os 30 anos do funk. Aí os convidados eram Fernando Abreu, Bochecha, Sapão e Kevinho e Ludmilla. Esses eram nossos convidados do palco Sunset para ajudar a interpretar em cima das próprias músicas e junto com essa galera que estava no palco que também tinha suas músicas incluídas nos medleys, mas ia interagir cantando outras músicas de amigos também. Entendi. E aí, infelizmente, o Sapão veio a partir em 2019, não participou do Rock in Rio.
Kevinho teve problema de saúde, acho que na época, então ficou só o Bochecha, Fernando Abreu e Ludmilla. E aí foi a apresentação que a gente fez no palco Sunset. Eu tava lá. Em 2019, sucesso total, transmitido pela Multishow, cara, deu aquele boom, a gente virou... Aí eu vou te falar. Virou o assunto topper ali no Twitter, no Ficou dia. muito bom. Ficou muito bom. Porque a parada foi emocionante, cara. E o mais Tu incrível... ouviu o funk instrumental, a parada de outro ficou muito maneiro. Cara, e o mais incrível é você ver a quantidade de gente que parou na frente do palco e você só via aquilo aumentar. Desde a primeira música à última. Quando chegou na última, tu olhava aquela imensidão de gente cantando, do início ao final, cantando alto todas as músicas. Aquilo foi de arrepiar. Isso daí foi... Eu tava lá nesse dia no Rock in Rio, porque o palco Sunset, todo mundo sabe, é aleatório, modo shuffle. E nesse dia, antes de vocês começarem, tava tendo, acho que era pitch, tava tendo alguma coisa que era nada a ver com eles. Não tinha nada a ver com nada a ver funk mesmo. Tava ali cheio, Rock in Rio, normal, tá sempre tudo cheio. Mas quando eles entraram, foi uma questão assim de 10, 15 minutos, foi tomando uma proporção... foi surreal, cara. Que você não conseguia atravessar, porque o palco Sunset ele fica na entrada do Rock in Rio. Você não conseguia atravessar para ir pro palco Mundo sem ter que passar pelaquela multidão. Tomou um tamanho gigante a parada. Ninguém esperava. No início, primeiro quando a gente já chegou e foi se posicionando no palco e já se preparando ali, aí quando fez o anúncio, entrou a abertura, nisso já tinha um pessoal muito bacana na frente. Sim. Só que, cara, aquilo em questão de minutos se tornou um mar de gente e tomou conta do Rock in Rio, da galera cantando músicas do início ao final. E depois desse, a gente fez também em 2022 Rock in Rio Lisboa. Maneiro. Que foi bacana demais também. E voltamos para o Brasil, fizemos Festival de Inverno do Vibra, lá na Marina da Glória. Fizemos... Em 2022, cara, a gente fez também Rio Montreux Festival, que é o maior festival de jazz do mundo. E foi a primeira vez que a gente fez um show de funk totalmente instrumental. Você imagina todos os funks, hits e tal, desde os antigos aos mais novos, tudo bem arranjado e tal. É como se fosse um karaokê gigante, que no painel de LED ou no telão tiver e tal, a gente bota as letras e as músicas são tocadas instrumentais. E as pessoas cantam a parada. Então, qual o nome desse show? Onde foi? Esse foi no Rio Montreux Festival. Que maneiro. Esse foi feito como live, que é o maior festival de jazz do mundo, e ele tem a edição aqui no Rio de Janeiro, só que na época da pandemia não podia... Sim. Então, como ele foi se eu não me engano, foi em Copacabana, num grande hotel que tem lá, eu não lembro o nome, e era na beira da piscina, e a galera curtia das varandas dos quartos do hotel e tal. Maneiro. E algumas pessoas só sentadas assim na beira da piscina. E foi transmitido também pelo canal do... São quantos músicos na orquestra com vocês? Cara, às vezes a gente tem 17, às vezes coloca mais. Nossa, muito E bom. aí tem two Fab DJs, que são os dois Fábios, né? Isso. Eu e o Tabacho. E o maestro Éder Palozzi, um maestro renomeado já, roda para cima e para baixo no mundo inteiro. Cara, e a gente faz uma coisa bem diferente, né? Porque todo mundo está acostumado a ver a orquestra, todo mundo sentado, aquela coisa. A gente bota todo mundo caracterizado, pode ser bermudão, vestido... Com os brincos, acessórios legais, bonés bem e funk. Tal. Isso, e todo mundo em pé, dançando, tocando pra caramba. E a galera indo ao delírio, cara. E o legal é que como a gente montou os medleys de grandes hits do funk, e com viradas, trechos ao vivo na MPC e tal, a galera vai ao delírio porque é uma porrada atrás da outra. Então não só sucesso, né? Porque só pegou o supra-sumo de tudo. Aí tem medley só de brega funk, medley daquela fase dos funks de São Paulo, Livinho, João, não sei quem. Então, cara, tem as fases tops do funk de tudo que você imaginar. Entendeu? Então a galera vai ao delírio do início ao final, desde os antigos até as coisas de agora. Então a gente já fez aí praticamente 3 palcos do Rock in Rio, né? Que foi Lisboa, o Sunset, fizemos palco Favela em 2022, se eu não me engano, foi em outubro. Acho que foi em outubro, né? Foi em outubro, acho que foi em outubro. Ano passado. Foi outubro ou setembro, sei lá, nem lembro. Setembro. A memória consciência. Memória tá falando. E aí a gente foi... O último Rock in Rio. No último Rock in Rio a gente... Tá, o Brasil foi... Não, de Lisboa foi em junho ou julho. O último Rock in Rio foi ano passado, pô. Setembro, outubro. Não, o do Rio é setembro ou outubro. Eu não tô lembrando. Setembro. E a gente foi headline do palco Favela, né? Nesse do Rio, né? E, cara, tem muita coisa rolando aí, vários festivais. E é um projeto muito bacana.
E a gente pretende fazer teatro municipal, um monte de coisa bem bacana, programas de TV, vem matérias na televisão. A gente fez... Cara, em 2019 a gente já estreou com o pé direito, né? Que a gente estreou a Funk Orquestra no Fantástico, no horário nobre. Maneiro. Que era mostrando a Funk Orquestra e junto com o Kevinho, e mostrando que a gente já está no Rock in Rio e tal, aquela coisa toda. Então já estreou com o pé direito ali. E vem mais matérias aí, tem muita coisa para rolar. O último trabalho deles foi a gente fez a abertura do BBB. Essa abertura versão funk foi feita pela Funk Orquestra, Dennis DJs e Paulo Ricardo. Maneiro, maneiro. A primeira versão funk, depois de 22 edições, que geralmente era eletrônica, pop e tal. E aí a gente fez a primeira versão funk, que a galera curtiu bastante, aí repercutiu. Foi surpresa total, que ninguém estava esperando, vai vir a abertura do BBB versão funk. E maneiro. veio. Cara, o funk, a gente estava falando de Rock in Rio, mas é muito maneiro o Rock in Rio abrir um espaço favela. Eu acho muito legal também o Rock in Rio ter aberto o palco mundo pra Anitta. Ela foi ali para representar. Sim, sim. Ela fala pop. Foi o funk que botou ela onde ela tá. Inclusive, nesse dia que ela tocou no Palco Mundo, foi no dia que a gente tocou no Sunset. Sim. Eu sei, eu tava no Rock in Rio. Só que a gente tocou no horário antes. O dela era bem mais tarde. A gente foi à tarde, dela já era um pouco mais... Quase à noite, né? Era uma coisa assim, né? Sim, pra você que faz parte da história do funk, ver o funk representado no palco do maior festival de música do mundo e você tá lá também no maior festival... Pra mim foi orgulho total e fiquei muito feliz. Você vê um movimento que você acompanha ali desde os primórdios, aquela coisa toda, e você vê o crescimento e você vê ele... toda a dificuldade que passou. Isso, que passou tudo que passou. E você vê ele no maior festival de música do mundo, com aquela grandeza... Um troço gigante, com outros artistas se apresentando lá se eu não me engano, no dia, no Palco Favela, estava o Cidinho Doca, tinha outros artistas e tal. Sim. E a gente estava ali no Sunset, um palco grande, cara, de proporção grande, com um sonzão daquele e o público curtindo e transmitido ao vivo pelo Multishow. Foi surreal. E nesse dia foi legal, MP4, que a gente tocou 2 vezes, né? Porque eu toquei como Funk Orquestra. E aí, quando foi à noite no palco eletrônico, que era a estreia do New Dance Order, aquele palco maneiraço, a gente tocou como Tio Fab DJ, também levando mais uma vez a bandeira do funk geralmente para um palco que estava sendo estreado e tocava ali. Deep, EDM, um monte de coisas dos segmentos eletrônicos ali. O funk está indo no eletrônico agora com força, né? Porque os DJs lá de fora estão remixando várias músicas de funk. Cara, porque pega muito... eu sempre costumo dizer isso. O Solomon regravou do Jonathan, eu vi. Na escola, né? Eu vi. Eu costumo dizer, o Tabacho também fala isso direto. A gente costuma dizer que tudo que se mistura com funk ou funk se mistura com outro ritmo fica bom. Você já reparou que qualquer coisa que você pegar e samplear em cima do beat do funk, fica poderoso. Eu sempre falo isso, acho que é o único estilo de música que você pode misturar todo tipo de outras músicas. Você pega trecho dali, daqui, maculelê e tango. Desde ópera, tango, cara, e pior, tudo encaixa com funk. Pra muita gente que não sabe e tá curtindo funk, vamos botar aí de 2015 pra frente e tal... Já no início dos anos 90, na época das montagens, o MP4 sabe disso, a gente sampleou de tudo que você imaginar. A gente sampleava tango, a gente sampleava comerciais de televisão, que achava... Aqueles comerciais que viralizava, que virava sucesso, comercial famoso, a gente gravava... Mocochoque, e aí sampleava aqueles trechos, discos de historinha, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, não sei quem. Isso aí, Matador. Cara, Jaque Matador é Léo Canhoto e Robertinho. Léo Canhoto e Robertinho. Costinha. Léo Canhoto, Jaque se eu não me engano, essas músicas e as vozes é de 77, tem de 69. Não, é uma radionovela parada, não é isso? Não, mas são discos lançados. Então, mas eles tem de 69, tem 70, 71, 72, 77. Rock Bravo, Jaque Matador, todos tudo eles, da mesma historinha. Porque existe uma historinha, uma radionovela, e depois entra a trilha. Então a galera do funk pegou... Mas o primeiro, por incrível que pareça, o primeiro a usar, pra galera do funk que não sabe, né? Às vezes a galera acha, foi DJ de funk do Rio que usou. Não foi. O primeiro a samplear Léo Canhoto e Robertinho foi o Cuca, de São Paulo. Foi o Cuca? Não sabia. Que ele usou naquele... Eu não sei se tu teve esse disco na época, era um rótulo abóbora, que tinha... Era For DJs o nome do disco. Que tinha a Melô do Valentão. Todo mundo aqui vai... Tinha...
Que vem do... Ah, lembro disso. Aí, todo mundo aqui vai... Aquele que não dançar Vai engolir chumbo. Ele sampleou, mas só de modo colocativo. Não era igual no funk depois que a galera veio só... Entendeu? Que é da radionovela, que Isso, é o episódio que ele invade o bar, todo mundo vai dançar isso mesmo. O Cuca, por incrível que pareça, e a galera de São Paulo, cara, já tá no funk já desde os primórdios. Só que a galera acha que só entrou naquela fase de 2000 e pouco pra frente. Porque foi quando eles... Explodiram, né? Então, mas já no funk, tinha. o Cuca já, quando o Marlboro lançou o Funk Brasil em 89 também já tinha um disco que tinha Melô do Sabonete, que era do Cuca também. Tinha Sampa Crio. Então tinha tudo aquilo. Sampa Crio já em 90, que era Melô da Professora. Então o funk já vinha lá de trás. Só que só veio acontecer já com os beats diferentes e tal, já de 2000 e tal pra frente. Só que a galera não tinha ligado isso tudo, né? Mas foi o que você falou, o funk sempre misturou com tudo. Tudo e se fica misturava perfeito, com funk cara. e ficava bom, cara. Até rock and roll. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você colocasse, cara. O Oliver tem mania de samplear o Guns N' Roses no... Eu fui o primeiro a fazer isso. Fazer, então, isso eu fiz foi em 2009. Foi no campeonato do Red Bull Funks que... Paulo, bota aí no YouTube que tu que gosta de rock, tu vai ver o maluco mandando o Guns N' Roses na bateria. Isso viralizou justamente porque na época lá do campeonato da Red Bull eu levei a MPC e aí eu tinha gravado com o Vaguinho, que era dos Caçadores e tal. Eu pedi, grava uma voz pra mim assim, dizendo que eu vou fazer o sampler de guitarra e tal. E aí eu separei nos pads as notas e aí peguei a MPC literalmente. Segurei como se fosse uma guitarra, levei um cabo grandão e samplei ela na hora. E, cara, parecia que tinha sido gol do Flamengo no Maracanã. Porque quando eu vim sampleando. Quando eu peguei ela, que eu virei, eu subi na bancada, a galera... E aí aquilo ali viralizou. Então, se a galera... Só pesquisar aí, ó. Fábio DJ Sampler de guitarra. Coloca lá no YouTube que aparece. Isso é muito maneiro, cara. Mas é o que vocês estão falando mesmo. O funk, ele encaixa em qualquer ritmo, né, cara? É impressionante. Qualquer coisa que você pegar, cara. Qualquer coisa. Você pode pegar qualquer coisa. O que era mais engraçado, esses discos de historinha, eram muito maneiros. Pô, Léo Canuto e Robertinho é bom demais, cara. Muita história nesse... Não. Nem, pô, Tudo, cara. Você sampleia tudo. O Fred Grug foi sampleado. Eu vou acabar com o... Era o... Ai, caraca. Era do... Power Ranger? Do Power Ranger, foi sampleado. Pô, montagem de Power Ranger é um clássico, é maravilhoso. Então, cara. o funk... Então, por isso que eu falo, cara. o funk ele sempre pegou essas pegou coisas. Um monte de coisa, não é de agora. E fazia, né? Então, pra galera tá pegando vários trechos de funk, o que eu acho interessante... E eu costumo dizer isso, MP4, é que a gente começou sampleando tudo que era dos caras, da gringa, que o funk é derivado ali do Miami Bass, do eletro, aquela coisa toda, e a gente veio pegando a linha dos caras, vozes que tinha nos disquinhos internacional, samplear. A gente sampleou tanto os beats do cara, dos caras da gringa, quanto vozes. E hoje isso virou o inverso. Eles estão pegando o funk. É incrível que a gente pegou, a parada deu a volta e agora a gente tá jogando tudo pra lá e eles estão sampleando tudo. E não são poucos. Não. Já desde o início, eu acho que em 2006 e 2007, já tinha vários alemães por aqui, pegando sample comigo, com o Sunny, com o próprio Edgar, com o Sandrinho, o Edgar, o Sunny e uma galera, o Amazing Clay, lançaram discos na Alemanha com funks daqui. Loucura, velho. Mas lá, porque os caras já estavam de olho em toda uma demanda do que estava acontecendo. E aí o Diplo também ajudou, carregou muita coisa lá para fora. Alguns DJs do Brasil também viajou e foi distribuindo hoje isso. A bandeira foi fincada. Já foi. Não, sem dúvida. E lá eles conhecem como baile funk do Brasil, não é funk. Sim. Baile funk do Brasil. Sim, isso é verdade mesmo. Eles conhecem como baile funk, não é funk, né? O funk para eles lá é o James Brown, que é o funk misturado com jazz. Eu voltando de Nova York, acho que nos 2000, ali 2002, 2003, se eu não me engano, quando eu estava lançando os Tecnobeat, eu fui parado numa fiscalização lá no JFK e o cara abrindo minhas malas lá, olhando. Aí ele falou, o que você faz no Brasil? Eu falei, sou DJ e tal. O que você toca? Eu falei, eu toco
funk, Tecnobeat. Ele, funk, James Brown? Ele perguntou, né? James Brown? Aí eu falei, não. É outro tipo de funk. É um pouco diferente. Não tal. é o funk James Brown. Aí eu peguei os meus CDs, as capas de CDs, mostrei pra ele e tal, né? Aí ele, pô, vou pesquisar, quero ouvir então. Eu falei, não, aí não tinha YouTube na época, não né? tinha. Em 2000 ele tava que a gente andava com as cases de CD, Exato, né? Aí eu peguei os CDs, dei pra ele. Aí eu dei pra ele o meu CD. O cara, Autografou? Não autografei, não, mas entreguei lá, mas foi legal. Foi maneiro. Mas foi engraçado, porque quando você fala, toco funk, aí o cara, na hora, ele falou James Brown. Porque pra eles, funk é Isaac Hayes, James Brown, e tem uma galera que faz lá o funk, e a mistura com jazz e tal, os grooves, é bem diferente, né? Diferente, Falou de distribuir CD, olha o que eu recebi aqui ontem, não dá pra mostrar pra vocês. Esse é Timotinho DJ. Timotinho, olha que ele me mandou. Tá. Timotinho DJ também. Aí, Timotinho tá aqui, ó. Timotinho vivia no meu baile lá, o Timotinho. Pô, Timotinho, tava em todas, né? História do funk. Vou trazer o Timotinho aqui. Ele tem muita história. Vou trazer ele aqui. Então, não tô, dele. Paulo, pra trazer o Timotinho aqui há um tempão. Ele tem história com todo mundo, né? Com todo mundo. Ele, o moleque é brabo, correria. Ele é correria mesmo. Esse não para de correr, não quer pra cima e pra baixo resolvendo as coisas. E tá ali, tá aqui. Quando tu chega no lugar, daqui a pouco ele chegou também, ele tá em todas. Não, outro dia ele me liga 9 horas da manhã, sei lá, de um domingo, cara. Falei, caralho, Timotinho, essa hora, o que houve? Eu não vou falar o nome da pessoa, mas ele, irmão, eu preciso tirar o visto da família do fulano, porque precisa viajar semana que vem. Eu falei, cara, impossível. Eu sei que tu dá um jeito, porque eu já falei que tu vai dar um jeito. O moleque é correria, a gente foi e deu um jeito lá. Ele carregou muitas celebridades lá pro Baile do Castelo. Fábio, tô chegando aí com o fulano, tô chegando com o Beltrano. E chegava com todo mundo lá. E tava no palco e botava o pessoal pra dançar. Eu conheci ele com o David. Quando ele andava com o David. Eu conheci ele nessa época. Ia muito o David com o Ricardinho, que trabalhava com o David, e o David também. Então a galera vivia... O David carregou muito artista, a própria Suzana Vieira. Muito jogador ia. Suzana Vieira, que viralizou esses dias na internet falando do Castelo, né? Ela viralizou esses dias falando do baile do Castelo no Domingão do Hulk. E falando que frequentava o baile, que tomava uns uísque falso. A dança famosa era funk, foi funk esse Isso, e aí ela viralizou na internet falando. E a Suzana cansou de dançar lá no palco, se divertia lá, se acabava. Cara, muitos artistas, galera toda ia pra lá. E sem contar que era uma casa que levou muita gente, né? Tipo, independente do próprio baile funk, lá ia showzaço com Belo, Revelação. Não era só Alcione. funk, tinha outras coisas. Sim, tinha dias diferentes, com atrações diferentes, coisas bem legais, e a galera curtia. E era bem frequentado. Eu lembro de um caso, não tô falando mal dele não, até porque ele é um ídolo pra mim. Eu vou na sexta-feira do Castelo, eu tô saindo de lá 4 e tal da manhã, comendo aquele franguinho ali na porta, aquelas coisas. Frango empanado. Exatamente. Tô ali, cara, quando eu olho pro lado, tipo, dia amanhecendo, tá o Adriano Imperador saindo. Sim, ele cansou de lá. Com a tropa dele, aí eu, primeiro pensamento, flamenguista, eu falei assim, caralho, irmão, tem jogo do Flamengo mais tarde. É Flamengo e Corinthians, 2009 isso. É Flamengo e Corinthians mais tarde, jogo era num sábado. Flamengo e Corinthians de Maracanã, 3-0, Flamengo, 3 gols de Imperador. Deixa o cara no baile, pô. Deixa o cara curtir, pô. Hoje não acontece isso tudo porque o jogador não tá tão raiz assim, né? Quando tinha essa raiz que tava ali, aqui, curtindo, acontecia de tudo no jogo. Muito jogador mesmo. Cara, ele falou isso aí de jogador, eu lembrei de um fato curioso, MP4, lá no baile do Castelo, que era o seguinte, o Geiso tinha uma sacada legal, né? Porque hoje em dia cresceu muito, né? Lance de barzinhos, um do lado do outro, casas noturnas, um do lado do outro, é muita coisa. E antes não, tipo assim, era o Castelo em Jacarepaguá e tinha um outro evento muito mais longe e tal, então a galera não se deslocava tanto, né? Era mais regional, barzinho. Isso. Então não tinha muito isso. E quando começou a pintar concorrências de eventos mais próximos, e ele sentia que o cara queria botar uma concorrência, ele inventou um lance louco lá que era tipo assim, aí ele sabia que o cara ia botar um evento no mesmo dia, no domingo. Aí ele já pedia para anunciar no baile antes, falava, todo mundo que está no baile hoje, amanhã, até meia-noite, quem vier com camisa de time, qualquer time do Rio de Janeiro, vocês não pagam para entrar. Pô, tu viu o baile inteiro, camisa do Vasco, Bangu, América, Flamengo, Vasco, Fluminense, todo mundo espalhado pelo baile, e ele conseguia arrastar todo mundo pro evento
e ninguém ia pro evento do concorrente. Cara, a gente que é produtor de evento, a gente tem que se virar muito pra... E aí acabava ganhando no bar, e depois de meia-noite a galera que chegava depois pagava. Mas o cara acabava tirando toda a concentração do concorrente e arrastava para ele. Era o marketing. Jogadas de marketing. Cara, a gente tive que fazer muita coisa. O Fon veio aqui, o Ará veio aqui, e eles falam a mesma coisa. O Marcelo Ará vivia lá no castelo, né? Pô, o Ará é meu irmãozão da vida. Esse não saía de lá, tinha até carteirinha, né? Pô, o Ará é bravo. O Ará é uma lenda viva da noite, né, cara? Rodou muito por aí. Porque a noite do Rio, se tu for do centro da cidade, na Six, era o Ará. Sim. E foi parar até lá na West Show com o Pierre, Via Show, com o Rui. O Ará rodou, cara. O Ará, ele é uma enciclopédia da noite, eu falo isso pra ele. Ele veio aqui gravar o podcast com a gente, mas do Ará deu tipo 1h10. E segurar o Ará 1h10, eu mereço uma medalha de ouro. Ele tenta vazar rápido? O quê? Porra! Ele quer fazer... E focar ele no assunto, que ele não consegue. Ele quer em meia hora meter o pé. O Ará quer resolver tudo logo. Cara, a gente sempre, quando tá chegando no final, que a gente já tá com 1h40, não é isso, Paulo? Isso tudo já? Isso, 1h40. Aí, pô, não erra, filho. 1h40. Eu sempre pergunto assim, pelo meio, né, profissional que você tá, eu perguntei isso pro MP4, vou perguntar pra você. O que você vê do funk? O que você imagina que vai acontecer com o funk daqui pra frente? Porque você fez e faz parte. Claro, você pegou as montagens, você pegou a parte que veio do Miami Base, pegou o 150, pegou a galera de São Paulo que dominou tudo e agora pegamos de volta. O que você imagina do funk ali? O que você imagina? O que você quer do funk ali pra frente? Cara, eu tenho uma visão que eu já tenho isso há bastante tempo, né? Há alguns anos. Fala tua que eu vou te falar a minha. Então, tá acontecendo a minha. A visão que eu tenho, e eu já tinha isso já há muitos anos atrás, e vem acontecendo isso, para mim o funk cada vez mais ele tá se popularizando no mundo, e não é só no Brasil, porque no Brasil já tomou conta há muito tempo, né? Sim. Tá espalhado nos 4 cantos. Claro que tem aquela fase de muito mais coisas acontecendo. Mas tá ali. Menos coisas, mas sempre tá ali no meio das principais coisas tocando. Entra ano, sai ano, tem coisa de funk tocando, seja no carnaval, seja... O Tubarão falou isso. O importante é cara, que o funk tá ali. É brega funk, não sei o que, mas tá ali. Quando você tá no meio, cara, você fica ali a vida inteira. E eu só tô vendo a parte internacional do funk crescer, que são muitos artistas desde desses grupos de sul-coreanos e tal, que é a galera lá do K-pop. Dos K-pop. Cara, tem alguns deles que já estão usando beats de funk no meio do show. A própria Rihanna usou lá a versão do DJ que fez a versão funk lá e usou lá na final do Super Bowl. Então isso já vem acontecendo durante um tempo, só que isso está crescendo cada vez mais e tem muita gente do Brasil que não está enxergando. Um exemplo, a Anitta vai cantar na final da Champions. Sim, agora a tendência é cada vez mais ter pessoas pelo mundo gravando funk, desde grandes artistas pop a fulano, ciclano, e a parada só vai crescer mais e se espalhar pelo mundo inteiro. Não vai ficar o funk no Brasil e só em alguns pinguinhos. A parada, eu estou sentindo que cada vez mais se espalhe, é o futuro que eu vejo, que provavelmente domina o mundo aí em pouco tempo, cara, que vai estar espalhado para cima e para baixo. Porque o beat é contagiante, ninguém fica parado quando mistura funk com qualquer... demais, bro. Cara, imagina, tu pode estar no maior festival de música eletrônica do mundo e você mistura ali um synth e daqui a pouco entra um tamborzão. A galera vai pirar e daqui a pouco o cara volta com o groove dele. Mas sempre vai ter essas misturas e eu só tô vendo tudo isso crescer. Então, para mim, o funk vem aí com força para fora. O funk, ele vem de uma maneira tão aleatória assim no nosso ouvido. Eu tava nos Estados Unidos agora em fevereiro. Eu tava na praia, em Pompano Beach, na Flórida. Tava tocando New Funk. E rebola, na praia. Mas, tipo, mesmo a parada tocou 20 na praia. Você abre um TikTok da vida, você vê gringos e gringos muito reagindo às músicas. Daqui fica tipo... das dancinhas. Achando foda tanto as dancinhas quanto a letra e tal, e tentando entender ou só o ritmo. Cara, a galera tá delirando e a parada vai crescer cada vez mais. Para mim, em pouco tempo aí tá espalhado pelo mundo totalmente. Você vai ver os esquimós lá fazendo passinho. A grande família do Alasca. Exatamente. Claro. Cara, eu sempre pergunto para todo mundo também qual é o teu ídolo.
Você não. Ídolo o quê? Em termos gerais? Cara, Brazuca? Não, teu ídolo assim, na tua vida. Cara... Tem o Zico, fulano, Beltrano, entendeu? Kelly Slater, Jorge Leite, MP4. MP4. Pode ser de qualquer área. Mas tem que ser um só, cara, que eu tenho tantos. Cara, vai falando, mano. Cara, tem Michael Jackson, que sempre. Cara, na Black Music eu tenho vários, né? Mas vamos botar Michael Jackson era sinistro. Michael Jackson, o próprio James Brown, adoro demais. Tanto ele como a JB, que era a própria banda deles, do James Brown, que, cara, tem cada disco fodástico. Bosch Man, que é um grupo que eu gosto muito, que era um quarteto, hoje é só um trio, né? Que é um grupo de R&B. O maior grupo de R&B mais bem sucedido de todos os tempos é o Bosch Man, né, cara? Então, tem aí, cara. E tem vários ídolos, seja no esporte, como Ronaldinho Gaúcho, pra mim, cara... O que ele fez em 2005, ninguém fez no futebol. Não, brother. Pra mim, em técnica e o futebol do cara, os dribles, o futebol... Como é que a gente costuma dizer, né? Aquele futebol alegre, o futebol moleque. Futebol raiz mesmo, né? Cara, ele, pra mim, não é incomparável. Aquilo ali, ele é um extraterrestre entre a gente. Porque o que ele fez em 2005, cara, vai fazer. Ele é surreal. Por mais que Cristiano Ronaldo seja muito bom, faz muito gol, Messi também é muito bom, cola a bola ali igual um chiclete e tal, mas o Ronaldinho Gaúcho é incomparável, mano, mundialmente. Tanto que todo mundo, desde dos grandes jogadores, reverencia, né, cara? O grande Pelé também, que é incomparável. A história do cara, toda o lance que o cara montou na vida, não só do futebol, como o esporte em geral, né, cara? O cara popularizou o esporte de uma forma que... Então, cara, tem diversos artistas. Se eu for falar aqui de referência, tem um monte aí. Não, isso é maneiro, pô. Galera do funk, vários DJs. Sou fã do MP4, sempre fui. Quando era o Wallace ainda. E a gente tem uma ligação que era indiretamente, depois ele só descobriu isso anos depois, que o irmão do Wallace, que é o MP4, trabalhava com o meu pai no Hotel Nacional em São Conrado. Que maneiro, cara. Eu não sabia. Eles são amigaços até hoje e tal. E meu pai até pediu o telefone, eu mandei pra ele esses dias, deixa eu falar com o Wagner. Eu falei, pô, eu tava tomando uma cerveja com o Wagner. Ele tomava comigo direto cerveja. Ele gosta muito. Então a gente já tinha uma ligação direto, cara. Então tem de DJs do funk... Malboro, Grandmaster Rafael, o Adriano da Live, toda aquela galera, o old school ali, né, cara? Cara, o funk tem diversos artistas que eu gosto. Massinho, o Bochecha, o próprio Bob Rum, Stevie B, incomparável, rei do funk melody. A Trinity, que é a Trinity no Brasil, né? Trinity. Também. Cara, tem diversos. Se eu for falar aqui vários que inspiram e que eu gosto, que são ídolos e tal. O que você vê de diferença dessa nova geração do funk, tanto de MC quanto de DJ, para a geração mais antiga? Qual a grande diferença? Cara, a diferença hoje é a facilidade, acho que de tudo, né? Facilidade em termos gerais, tanto de gravar ou de tocar, como a gente já tinha falado no início, né, do podcast, dos aparelhos. Para os DJs, os aparelhos facilita. Hoje as informações, para tudo, né, tá na internet. Como carregar o pendrive assim. Como fazer isso. Tá tudo instantâneo, né? Se o cara olhar lá, pra gente era muito mal uma informação numa revista, mas tudo em inglês. Ou você lê um manual que era todo em inglês, ou você aprender na marra. Eu sempre fui aquele cara autodidático, né? Todo equipamento eu sempre peguei e manual, jogo pro lado e futuco tudo. E vou ver para que serve aqui. Se der merda aqui, eu volto aqui, e eu vou me virando. Então sempre foi assim. Então, pra galera que é DJ, a facilidade hoje tá muito maior, tanto de fazer uma boa seleção, de montar um show, seja marcado os hot kills, os pontos que o cara vai usar, o que ele vai falar, fazer. Hoje é tudo muito mais fácil. Para a galera que grava também, se tornou muito mais fácil. Eu costumo dizer que tá asfaltada a estrada, né? Já tá, cara. Tá asfaltada. A gente já vê ali, ó, arrancando o matagal todo. Quando a gente começou, hoje tá asfaltado para tudo, cara. E hoje a galera tem uma informação muito maior de tudo, né? Hoje a galera aprendeu a ganhar também muito mais grana, tem todo um aparato de plataformas, de streaming, disso, daquilo. Então a galera tem que aproveitar tudo aí, cara. Porque hoje tá tudo muito mais Talvez se tivesse toda essa tecnologia na época de vocês, o funk seria 10 vezes maior, né? Bota aí, 30 anos atrás, com streaming, com tudo.
mas precisou passar por isso para estar onde está hoje, né, também. Cara, eu acho que a musicalidade no mundo, né, cara? Todo mundo passou por isso. Teve a fase mais precária, musicalmente falando, né? Vamos dizer assim. E a gente foi muito perseguido também na época, né? Sim, foi sim. muito difícil pra gente. Cara, eu lembro quando qualquer pessoa perguntava, você curte o quê? Funk? Muitas pessoas cansou de me falar. Falava assim, punk? Eu não, funk? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Ou nunca ouvi falar, eu falava, aquela então, música de ladrão, de vagabundo. Ou então associava o funk sempre à marginalidade. Sempre associado ao... Sempre a margem do crime. A marginalidade e tal. E não era, cara. Sofreu muito esse preconceito. Foi brabo. Até hoje ainda rola ainda algumas rola, coisas. mas Pequeno, não é mais, mas rola. Pequeno, mas não é tanto. Mas na época, então por isso que eu falo, hoje a estrada tá asfaltada. É igual quando alguém falava, você trabalha de quê? DJ. Não, eu tô perguntando, trabalha de quê? DJ. Nunca consideraram. Aí, tipo, DJ não é trabalho? Não é trabalho. Não era trabalho. Até hoje não tem, né, em categoria, né? Na categoria ainda não tem. Tem um projeto, tem um PL na Câmara para ser votado, mas ninguém vota. Ninguém vota, tá lá. Mas aí uma coisa a gente também tem que tirar o chapéu pro cara e falar a verdade. O Ará criou o dia do DJ no Rio de Janeiro. Eu tava lá com ele, acho que foi em 2018 ou 2017, a gente deu uma moção para vários DJs. Eu acho que eu recebi essa moção. Você recebeu eu tava também. Eu tava lá. Teve agora também em março, o dia do DJ em março, se eu não me engano, comemorado no calendário oficial da cidade. Eu tenho umas 2 ou 3 moções de lá, mas eu lembro desse dia do DJ do Ará, sim, eu peguei lá. O Saddam que puxou a galera toda, foi uma ideia do Saddam, e o Ará fez isso e todo ano ele distribui moção pros DJs e tal. Isso é muito maneiro. Show, isso é bacana pra caramba, né, cara? Reconhecimento, né, cara? Tem que ter, né? Reconhecimento. Gostou de vir aqui no podcast? Só chamar de novo e na próxima eu vou trazer MPC, tá? Bora ligar aqui, ó. Aí a gente grava à noite, traz um negocinho, tomar um negocinho. Isso aí. Trazer um negocinho. Bota aqui Já marca a parte 2 aí, então. Uma bebidinha. Vamos marcar a parte 2 com MPC. Pode marcar aí que eu trago a MPC, a gente faz uma bagunça aí. Né? Então, o estúdio está aberto aqui. Sempre que você quiser trazer alguém, o MP4 é meu parceiro, é meu amigo. Estamos aí. Agora também. Eu que agradeço. Se quiser trazer alguém aqui para fazer o mesmo papel que ele fez, a gente senta os 3 aqui e interroga alguém. A nossa ideia aqui no estúdio é democrático pra caramba. Quem vai sentando e bota outro no paredão aqui. É mais ou menos isso. Já vamos pedir uma mesa maior que daqui a pouco vai virar sabatina, né? Igual a Liga da Justiça. Lá na parede. Boa. Eu curti bastante e tô aí já pra próxima, hein? Então, aqui a minha ideia, quando eu fiz o canal, esse canal ele surgiu para testar os equipamentos do estúdio. Quando a gente fez o estúdio, a gente precisa testar, precisa fazer, precisa entender como é que funciona. E a gente foi fazendo. Eu estando na noite há muito tempo, conheço muita gente, vim trazendo um, trazendo o outro. E vamos trazer a galera do funk aí. E uma coisa que eu conversei isso com o MP4 em off, quando a gente gravou o dele, foi, cara, a galera do funk raiz precisa voltar a ter voz. Precisa ter voz e mostrar que tantos os clássicos e como os novos trabalhos que tá em andamento, continua fazendo shows. Exatamente. Porque o lado retrô voltou bastante. Tem muita gente em atividade trabalhando. É isso que eu ia falar. Você falou do que você tem da tua visão do funk, o que tá vindo, o que você acha que vai acontecer, o que você tá vendo, o que você deseja. O que eu vejo que vai acontecer com o funk e não vai demorar muito tempo essa nova geração, ela veio muito rápido, de tudo quanto era lado, era um DJ novo, era uma coisa... É do jogo, faz parte, irmão. Sim, é só novidade, da mesma maneira que veio, também já tá indo. É aquele boom e... Também já tá indo. E some, né? Aí agora a gente vê o Denis, que é amigo de todo mundo aqui. Uma referência, foi uma grande barreira pro funk de São Paulo não dominar tudo. O Denis, com o baile do Denis, fincou ali a bandeira do Rio. E agora ele botando o tamborzão nessa música com Kevin Cris. O que eu acho que vai acontecer com o funk o funk antigo, ele vai voltar, só que mais moderno. Mas já vinha... Você vê o Bob Rum agora, estava na televisão ontem. Então, já vinha... O funk tá voltando pra televisão. Já vinha acontecendo algumas coisas com beats antigos já misturado. E sempre acrescentado, sempre acontecendo. Agora, cada vez mais puro, né? Isso aí. E buscando... E além de não só o tamborzão, que é feito pelo Luciano Oliveira, o famoso sabãozinho, né? Que foi feito ali, elaborado por ele na R8, se eu não me engano, uma Roland R8, eu tive uma bateria dessa. Ali que ele montou, por falar nisso lá no meu Instagram, a galera pode ver lá que tem um vídeo, eu na MPC com os timbres da R8 montando como o Luciano montou ali o tamborzão, reconstruindo ele, e a galera curtiu muito esse vídeo.
E aí, cara, tem um monte de coisa acontecendo. O próprio Kevin e o Chris, já em outras músicas anteriores a essa dele com o Dennis, ele já estava usando um beat que já é mais de trás de 2013, 2011. Ele já estava infiltrando ali, que é tanto da música do Papim quanto a outra. E, então tem muita coisa assim, cara. Porque o que acontece? Muitos desses beats e samples e etc. que a gente foi montando, tanto eu, o Dennis, o Oli, o MP4, o Grandmaster, a galera foi montando loops e tal, que a gente usava com Acid, aquela coisa toda, e a gente usava os loopzinhos. Essas pastas, elas foram se espalhando pelo Brasil afora. Uhum. Então elas estão caindo na mão de DJs da nova geração. Então o que acontece? Para eles, tudo isso é novidade. E aí eles começam a usar na música tal, um trechinho disso, um trechinho daquilo. Só que são coisas lá de trás e está vindo como novidade. E isso vai surgir e está sendo reutilizado. Como você falou, de uma forma, às vezes, mais moderna, com outros timbres mais novos e tal. Vai acontecer muita coisa aí. A junção já... Eu acho que vai acontecer isso. Essa junção uma coisa que eu queria que acontecesse muito no funk, às vezes acontece na gringa, né? Eu queria que acontecesse no movimento aqui, era grandes artistas que tá em evidência, pegar artistas de velha guarda e fazer feat. Pô, isso rola muito lá fora. Seria legal, né? Você vê uma Anitta com a MC Cacau cantando uma música, né? Seria maravilhoso. Porque seria maravilhoso. Grandes artistas, pegar artistas que já foram referência para ele no passado e tal, e fazer feats e músicas novas e tal. Você começava a endereçar um leque muito maior, né, cara? Você faz com que a história rode e continue em atividade, né, cara? Isso aí, ó, juntou aí Bob Rum com o Steve B, estão começando a rodar nos programas e tal. E tá bem legal. Eu vim falando isso com o MP4 É covardia o show dos caras. Pra quem gosta de funk mesmo de verdade, eu ter visto os caras na televisão, pô, eu fiquei feliz. Lógico. Porque, meu irmão, o funk tá aí hoje no TikTok, no Instagram, no Spotify, porque os caras lá atrás, meu, pedalaram isso, cara. E um exemplo, ó, você vê que o Bob gravou com o Steve, que é de uma outra geração, que era só quando o funk era internacional, que era antes do Bob. Depois o Bob grava uma música com o cara e tá mostrando para uma nova geração. O Coringa gravou alguma coisa com eles também, com o Steve. Eu acho que o Coringa gravou alguma coisa com o Steve B há pouco tempo atrás também. Teve uma parada dessa. Eu não lembro. Mas, cara, tem muita coisa legal aí que a galera pode fazer e mostrar, né, cara? Internet tá aí para isso. Internet, televisão, rádio. Vambora. Vamos tacar funk para tudo quanto é lado e vambora. Então é isso. Obrigado, galera, Fábio. A gente agradeceu o Fábio, óbvio. Obrigado. Eu que agradeço. Você tirou onda. História, né? Muita história. Tamo junto. Tinha mais história, a gente conta na parte 2. Vai ter a parte 2. Não é isso? Agradece, né? Todo mundo que aqui foi tudo maravilhoso, tirando os dois vascaínos, que é o MP4 e o Paulo. E o Paulo. Os dois vascaínos. Verdade. Aí agora eu entendi, porque na hora que a gente entrou, que tava ali os brindes, por que ele arrastou a caixa pra lá? É porque parece que dá alergia nele, né? Aí ele pegou a caixa do... Pô, imagina a cara dele gravando o podcast do Flamengo aqui. Como ele não imagina. Né? Porque ele não fica. Ele deve ficar ali agoniado, né? Ele apaga tudo. Cara, eu vou te falar, ele de lá, ele deve ficar pensando assim, cara, eu tinha que ser desse time aí. A gente tem um podcast aqui que fala de futebol, que é esse mesmo podcast, só que é o Pode Contar Esportivo. Ele fica louco ali quando fala do Vasco, ele pega o microfone e bate na mesa. Ele se revolta? Ele participa do podcast. De lá ele bate boca com vocês. Ué, não é? O microfone tá aí pra isso, né, Paulo? É a voz da razão. Claro, né, pô. Exatamente. Eu acho que tinha que cortar o microfone do Vascaíno. Vai ficar com o quê? Que os caras já não tem nada. Galera, brincadeiras à parte, a gente está com o Pode Contar, tem o Pode Contar Esportivo, o MP4, o Fábio, a gente vai estar sempre trazendo alguém do funk aqui também, do pagode, da música, porque música em si, no geral... Música. Aqui é um espaço para todo mundo contar, por isso que o nome é Pode Contar. Você que assistiu a gente até o final, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, curte o sininho, aperta onde tem que apertar todos os botões. Eu nunca lembro Compartilha. a posição. Compartilha. Isso que é o mais importante. Tem o DJ MP4. Qual é o seu Instagram, MP4? DJ MP4. O seu? O meu é o mais complicado, mas dá pra galera achar. Porque eu tenho um Fábio diferente, né? O cara é diferenciado, cara. Porque... E não é à toa que isso é um podcast especial para pessoas especiais. É porque o meu Fábio é com PHABYO. Maneiro, importante é ter saúde, cara. É porque o meu nome Fábio, desde quando eu comecei, era muito popular. Aí mudou. E aí eu não tinha apelido, não tinha nada. Eu falei, cara, vou ficar Fábio. Se eu boto só Fábio DJ normal,
vai ter milhões. Aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei que farmácia era com PH no passado. Eu falei, vou botar Fábio com PH. Aí botei. Aí fiquei olhando, aí falei, cara, tá faltando alguma coisa. Aí tirei o I e botei um Y. Aí ficou PHABYO. Então, onde a galera colocar no Instagram, no Face, no Google, PHABYO, Fábio DJ, vai me encontrar. Vai ver essa carinha aqui, ó. Não é isso? Carinha de traquinas. Vai vir com essa carinha aqui. Tamo junto. Obrigado, Fábio. Foi maneiro pra caramba. Galera, é isso. Nesse episódio foi gravado hoje na quinta-feira, dia 1º de junho. Daqui a pouco tem Flamengo e Fluminense. Isso aí, dia do jogão, né? Dia do jogão. Vai pro episódio domingo, porque o Paulo já tá me devendo um episódio. Ele vai botar mais um agora na conta dele, pra ele botar no ar. Eu já tô até com medo de ter falado mal dele ali. Cara. Ele vai cortar o... Não, vai ser um podcast que você não vai aparecer. Vai deixar só nós dois. É isso, galera. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.